www.infinitepay.com.br. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogado 5 minutos e 30 de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão, 14ª rodada de 38. Continua pra você, Palmeiras 0, Santos também 0. Na Bandeirantes, quem vem pra falar é você, a Grana. Lá no estádio do Barradão, segue Vitória 0, Coritiba também 0 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já no Paulistão, Série A4, quarta divisão do Estadual Paulista, São Caetano 2, Penapolense também 2. Jogo de ida foi 2-1 para a Penapolense. Por isso, na grande final, teremos Inter de Bebedouro e Penapolense. Ulisses. No futebol da Bandeirantes, é Bandeirantes, torcedor brasileiro, pois não. Logo depois dessa falta, o banco do Santos fez um gesto pro Brasão. Ele caiu, pediu atendimento, enquanto isso o Cuca chamou 6 jogadores do Peixe e remontou o posicionamento da equipe. Vamos ficar de olho. É bola no campo de defesa, lateral pelo setor de esquerda, novamente para o time do Palmeiras bater, lateral para o time do Santos bater, o árbitro acabou dando, lateral aqui pela direita para o Santos bater, vem para a cobrança de lateral, novamente o time do Peixe, você ligado no microfone de Bandeirantes, Ergo Vinícius vem para bater, lateral para o time do Santos, levantamento vem à frente, tenta o toque de bola, vem para ganhar o time do Palmeiras com Arthur tentou tocar, não consegue, bola volta para Arthur, novamente bateu, tentou Flaco Lopes, do gol, sai para fazer a defesa Gabriel Brazão. E a linha do Santos ficou preocupada com o Flaco Lopes, que estava perto do Brazão, mas foi mais devagar com o goleiro do Peixe que encaixa. E domina Gabigol, vem para o toque de bola, solta contigo no setor intermediário para Rolizer. Ele domina pelo setor de esquerda, câmera ataque, abre para Escobar, volta para Rolizer. Rolizer domina para o time do Santos, para Gabigol. Tenta o toque de bola, o time do Peixe para ser jogando para você, ligado no microfone Bandeirantes com você. Vem Santos, abertura para Gabigol dominou, soltou para Rolizer, abriu na ponta, tentou o toque no meio, Marlon Freitas tira. Aperta o time do Santos, tenta ganhar a jogada, a bola volta, Coutinho pela direita, vem para chegar na bola, ganhou o lance, Rolizer tentou ganhar, não conseguiu. Ela volta na direita do toque de bola de Kelvin domina para o Marlon Freitas domina para o time do Palmeiras, gira para Arthur chega na bola, mata no peito, vai voltar do campo de defesa para Murilo, domina Murilo para o time do Palmeiras e sai jogando no campo de defesa. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com a ferramentas Wonder. Se é Wonder, você pode contar. Domina o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque, Flaco Lopes vem buscar o jogo, é para Kelvin domina pela direita do campo de defesa, tentou soltar a frente, afasta o zagueiro, corta, tira, a bola falta no toque de bola com o time do Santos, opa! Pintou o chapéuzinho, a bola volta para Rolizer, tentou ganhar o lance, contigo na intermediária, recolhe pelo comando de ataque, Rolizer deu o chapéu, tentou a finta novamente, ganha a jogada, recolhe o time no toque de bola, Flaco Lopes tentou ganhar, afasta o time do Santos, domina, bom tempo, vem para ganhar, ele abre para Rolizer, domina pelo campo de defesa, tem barrio aberto, prefere o toque de bola na esquerda para Escobar domina pelo time do Peixe, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa com João Schmidt domina para Escobar pelo setor de esquerda, ainda campo de defesa, vem pro Breck, faz a finta, ele recolhe a jogada, atrapalha para Rolizer, do meio do campo, deixa a bola passar, já domina do campo de ataque, Barreal pediu, a abertura vem pelo setor de direita do campo de ataque, vem para Igor Vinícius, ele domina, não tem ninguém do Santos dentro da grande área, vem buscar Gabigol domina para o time do Santos, vai tentar a finta em cima da marcação, no primeiro volta a jogada com o time pelo comando de ataque, Igor Vinícius tentou partir, subiu de cabeça, afasta o perigo, Marlon Freitas volta novamente, domina o Santos com Gabriel, bom tempo, prende e solta na zaga central para Lucas Veríssimo lá atrás para Brazão, que domina para o time do Peixe, está jogando com Lampérez recolhe para o time do Santos, abre a jogada na esquerda para Escobar prendeu pela esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola, o time do Peixe, bola mal passada, tentou novamente Cristiano Oliva, ele perde a bola, Cristiano Oliva, a bola volta no toque de bola, domina o time do Palmeiras, vem com o Evangelista, que abre na direita para Kelvin domina para a direita, campo de ataque, solta a jogada novamente para Arias, tentou o domínio novamente, voltou no campo de ataque pela direita, recolhe com Maurício prende o lance, volta para Marlon Freitas domina para o time do Palmeiras, abre a jogada pelo setor de esquerda, zaga central, enfia a bola para Maurício tentou lançar no meio, afasta o time do Peixe, está jogando no campo de defesa, domina o time do Santos para ser jogando, domina o time Peixeiro, a abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, em velocidade, vai descer para o apoio, tenta arrancar novamente o time do Santos, bola tocada aqui atrás, Rolizer, ele ganha o lance curtinho com Igor Vinícius para Rolizer tenta o passe de bola, erra o passe, a bola volta novamente, apertou Igor Vinícius, toca a bola, o time do Santos, bola volta para a direita, recomeça Rolizer para o time do Santos para sair jogando, a abertura vem aqui pelo setor de esquerda, campo de defesa no toque de bola de Escobar domina, soltou curtinho para Luan Pérez
Luan Pérez domina para o time do Peixe, volta a jogada para Escobar. Escobar prendeu pelo setor de esquerda, cabe ataque para Luan Pérez. Ele domina no campo de defesa com o time do Santos, sai jogando lá atrás. Recolhe Gabriel Brazão para sair para o jogo. O Terra mudou o conceito do SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. E também tenta descer o time do Palmeiras, não consegue, volta o time do Santos para dominar a bola. Murilão na raça, na vontade, ganhou para Arias para Evangelista prendeu para Marlon Freitas, enfia pela ponta direita, cabe ataque para Maurício tem a passagem de Kelvin, a marcação foi, Maurício levou para dentro, abre a jogada novamente, Marlon Freitas soltou da esquerda, bom lance para Arthur, chegou, bateu direto pro gol, ela vai embora, à direita do gol, chute de Arthur, tiro de meta para a equipe do Santos bater. Estava bem compacto o time do Peixe, porque o Marlon Freitas olha pro lado e vê o Arthur sozinho do lado esquerdo, jovem garoto buscando seu primeiro tento com o time profissional, arriscou, ela vai no primeiro poste do Gabriel Brazão, leva perigo o tiro de meta Peixe. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. Tenda, a bola volta no toque de bola, tenta descer contigo na intermediária. Já recolhe no toque de bola, tenta descer novamente pela esquerda. A bola vai embora para a linha de lado. Lateral para a equipe do Palmeiras bater do campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para. Bandeirantes marca. Jogados para você conferir. Jogados 11 minutos e 30 de bola rolando o primeiro tempo de jogo de Palmeiras e Santos 0-0 na Bandeirantes. Quem vem para falar é você, Agrela. Ulisses, mais tarde, 8h30 tem Atlético Paranaense e Grêmio. E às 9h, Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Galo. E amanhã nas quadras tem a final do Masters 1000 de Madrid entre Yannick Sinner, o italiano, número 1 do mundo, e Alexander Zverev, número 3. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola, tenta descer contigo novamente. Recolhe no campo de defesa, tenta apertar o time do Santos. Vem com um toque de bola contigo novamente no meio. Igor Vinícius. Ele vem o lance, gira a jogada pelo setor de esquerda. Lançamento vem pro Gabigol. De primeira, soltou pela esquerda, campo de ataque em velocidade. Vem pro jogo o time do Peixe. Abertura novamente para Escobar. Escobar domina, volta a jogada curtinha para Roleiser. Roleiser domina pelo seu campo de retaguarda. Vai para a finta em cima da marcação. No primeiro, ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Roleiser enfia a bola no comando de ataque, vem Murilo, sobe, tira de qualquer maneira, a bola volta com o time do Santos. Igor Vinícius domina pela direita no campo de ataque, ameaça o cruzamento, vem pro levantamento na boca do gol, ninguém chega Roleiser do outro lado, a bola atravessa toda a grande área, vem Roleiser, soltou a entrada da grande área para Gabigol, ele domina pro time do Santos, vai pra finta, vai tentar o toque de bola, Gabigol busca a jogada, adiantado o goleiro do Santos, Gabigol soltou, bom lance à frente, cruzamento vem na área de cabeça, tira Arthur, a bola volta, a pressão do time do Peixe, Gabigol domina para Roleiser pela direita do campo de ataque, vem cruzamento, levantou para ninguém, forte demais o cruzamento, a bola vai embora para a linha de lado, lateral esquerda, defesa para o time do Palmeiras bater. Com o Santos dominando nesse campo de ataque agora, conseguindo tocar a bola com o Roleiser nessa última tentativa, o cruzamento ele estava sozinho, livre de marcação, mas acabou pegando mal, forte demais, direto para fora, posse de bola Palmeiras. É bola no campo de defesa para o time do Palmeiras bater lateral. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Cláudio Zaidan fala na Bandeirantes e o jogo Zaidan. Está faltando um pouco de ousadia, né, dos dois lados. O jogo está equilibrado, os dois times marcam bem. O Santos muitas vezes recua para trazer o Palmeiras, tentar sair contra-ataque. Mas basicamente quando chegam ao ataque, Santos e Palmeiras se limitam a cruzamentos na área, muito pouco, tá faltando drible, partir para cima, tentar desorganizar a marcação do outro time com drible, uma tabela. Jogo por enquanto burocrático, equilibrado, com as duas equipes marcando bem até aqui, Ulisses. E vem pro jogo ganhar a jogada do time do Santos, abertura pelo setor de direito do campo de ataque para Roleiser, dominou a entrada da área, bateu pro gol, desviou no zagueiro, pega Carlos Miguel do meio do gol. Carlos Miguel faz a defesa. Numa bobeira que deu o Gomes no campo de defesa, o Santos quase chegou, pois não, Magrela. Tem gol no Barradão, René, ex-jogador da Lusa, abre o placar para o Vitória em cima do Curitiba. Agora a Vitória 1, Coxa 0. Futebol da Bandeirantes, jogo parado, falta na esquerda, campo de ataque para o time do Santos bater. Falta do Gustavo Gomes, ele vacilou antes, perdeu a bola por bom tempo e agora na sequência acabou derrubando. Ali o Barreal, o árbitro sinaliza a falta. E Ulisses, uma justificativa do Santos à arbitragem. A delegação teve problemas no percurso até o estádio, levou o dobro do tempo, tanto o delegado quanto a arbitragem foram avisados.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tem várias maneiras de você saber que hora você vai chegar no estádio hoje antes de você sair, né? Existem plataformas que comunicam o tempo que você está demorando para chegar. Tem que se ligar. É falta, Rolízer partiu para a bola para o Santos. Subiu de cabeça, vem para tirar. O Flávio Lopes afasta. A bola volta com o time do Palmeiras. Tentou ganhar, não conseguiu. Lateral para o Santos bater. Pois não, Zaidan. E continua a mesma toada, né, Ulisses? Excesso de erros e excesso de cruzamento. Palmeiras e Santos, quando chega um ataque, é só bola alta na área. É muito pouco, muito pouco. Mas eu vejo um Santos atacando mais que o Palmeiras, hein, Zaidan? O Santos sabe que não pode ficar lá atrás tomando pressão, né? E tá indo pra cima, mas insiste em cruzamentos na área. Até agora, com exceção daquele lance que o Gomes vacilou, o Laser bateu, houve um desvio, o Carlos Miguel pegou, o Santos se limitou a cruzamentos na área. E o Palmeiras também, só bola alta na área. Lateral foi cobrado, tenta chegar o time do Palmeiras, vem para tirar o time do Santos, que já sai jogando no seu campo de defesa lá atrás com o Brazão. Domina para o time do Peixe, sai para o jogo. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva. É na estrada ou na rua. Amortecedor HG Nakata, pode contar, é Nakata. A bola volta no toque de bola, domina novamente pelo setor de esquerda, Escobar. Ele vem pra finta, volta a jogada na zaga central. Recomeça o time do Palmeiras para ser jogando a abertura. Vem no toque de Baracotinha com o Lucas Veríssimo para o time do Peixe. Ele prende o lance e solta a jogada para Gabigol na entrada da grande área. Não consegue chegar para o domínio. Tenta armar contra-golpe. O time do Palmeiras vem com o Flaco Lopes. Toca na bola, vem para afastar o time do Santos. Tira, mas completamente errado. O capitão Lucas Veríssimo toca errado. A bola volta com o time do Palmeiras com Arthur. Arthur domina pelo setor de esquerda. Câmara ataque, passa na bola, deu tapa no segundo. Vem por baixo para tirar. Mergulha Igor Vinícius, põe para fora em lateral para a equipe do Palmeiras, bateu pelo setor de esquerda, campo de ataque. Conte com a Mafre, tudo caminha mais seguro, só vai, fale com o seu corretor, é Mafre. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Palmeiras para descer pelo comando de ataque. A abertura foi feita pela direita, recolhe novamente Kelvin domina, abriu para Marlon Freitas recolhe no campo de defesa para ser pro jogo. Futebol da Bandeirantes para você. 17 jogados, Cláudio Zaidan fala de Palmeiras e Santos 0-0, primeiro tempo. E é muito difícil você ver alguma jogada em velocidade, porque os dois times marcam atrás, não há aquela pressão que abre espaço para o contra-ataque, né? Todo mundo tem a precaução de ter uma linha de marcação atrás e falta ousadia elementar, né? Como é que você quebra essa marcação? Desorganiza a marcação com drible ou com tabela. E até agora não aconteceu nada disso. É muito pouquinho lateral e cruzamento na área. E tenta descer o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque. Kelvin cruzou, tirou a zaga do time do Peixe. Lucas Veríssimo tirou a bola, voltou para a direita do campo de ataque para Marlon Freitas. Abre a jogada, cruzamento na boca do gol do Maurício. Perdeu tempo, Brazão. O Brazão entregar a rapadura, ele perde totalmente o tempo de bola. A sorte foi que o jogador Flaco Lopes errou o chute, não faria o gol, porque o Brazão estava perdidinho no lance, hein? E a leitura é essa mesmo, Ulisses Costa. O Brazão parecia estar inteiro na jogada, se desesperou e viu o Flaco Lopes com o gol aberto. Sorte dele, que o argentino foi impreciso na tentativa de arremate. Se perde em tiro de meta, Peixe. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Zaidan, que saída péssima do goleiro do Santos, o Brazão, hein? Péssimo. O goleiro, quando sai, ele não pode parar, ele não pode vacilar, ele não pode oscilar, ele não pode ir e voltar. Ele tem que sair a bola é minha. Aqui ninguém vai pegar essa bola, ela é minha. Eu tô com as mãos, eu vou lá em cima e vou ganhar. Ele foi e de repente ele parou e percebeu então que o Flaco Lopes fechava. Se o Flaco Lopes consegue tocar na bola, um abraço, hein, Caboclo? É verdade, é bola no campo de ataque, tenta descer novamente, o time do Palmeiras não consegue, o time do Santos recupera a bola, ganha a lateral, vem pro toque de bola, Gomes põe para fora, lateral, Palmeiras cobrado, no meio do campo de defesa, o time do Santos tenta ser jogando já no campo de ataque, Igor Vinícius está livre do setor de direita, campo de ataque, recolheu o laser, abriu para Igor Vinícius, abre a jogada na direita, puxou perna esquerda, ele recolhe, vai para a finta, dá o toque de bola para Rolízer domina, tenta partir do campo de ataque, volta novamente com Barreal domina para o time do Peixe, vem para a finta na marcação, recolhe na entrada na grande área, bom
com o lançamento, cruzamento na boca do gol, é pra Barreal, deu pra trás, tentou buscar o Gabigol, não conseguiu, e moiou, contra-golpe do time do Palmeiras, dominou, recolheu, Maurício prendeu, caminhou demais, ele vem pro toque de bola, Maurício, recolhe, perde a chance do contra-golpe, tentou cruzamento, foi travado. Linha de fundo, tiro, esquinado, escanteio pro time do Palmeiras bater, perdeu a chance do contragolpe. E o Santos triplicou a marcação para cima do Maurício, que foi inteligente, viu que não conseguiria dar o drible, chutou a bola no adversário e conquista o escanteio. Ficou ruim pro Luan Pérez, tomou uma bolada na boca, cai no chão, atrás a cobrança alviverde. Maurício e Andreas Pereira na bola. Maurício foi muito lento, hein, Zaidan? Ulisses, ele tinha um companheiro livre do lado esquerdo, né? Mas ele não passou na hora certa. E quando ele pensou em fazer o passe, já havia 2 jogadores do Santos em cima dele e ele acabou não conseguindo. É que houve desvio no Pérez, o escanteio, mas ele demorou demais para passar a bola para o companheiro que estava livre na esquerda. E vem pro jogo, tenta descer o time do Palmeiras, escanteio, cobrado, bola volta, tira a zaga do time do Santos, Arthur dominou, cruzou, levantou na boca do gol, no alto, sai para fazer a defesa. Brazão no alto, sai para pegar. Inicialmente seria uma jogada ensaiada, o Andreas bate o escanteio rasteiro, mas estava esperto o João Schmidt para afastar, e agora o Brazão corrige a saída, consegue encaixar a bola. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras para ser jogando, volta no toque de bola, perde bola o time do Peixe, a bola volta, Evangelista já domina pelo campo intermediário, recolhe a jogada para Maurício, Maurício domina para Gomes, Gomes recolhe no campo de ataque para o time do Palmeiras, abre a jogada para Arthur, Arthur prendeu para Maurício, Maurício domina no campo de defesa, ele liga a jogada pela direita para Kelvin, Kelvin na linha lateral do gramado pelo direito do campo de ataque, domina para o time do Palmeiras, ele vem para a finta, recolhe a jogada, Coutinho novamente para Gomes, Gomes para Maurício, toca a bola o Palmeiras, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitepay.com.br e domina novamente, recomeça novamente Maurício para cima do Palmeiras, gira a jogada para Marlon Freitas recolhe, tenta o lançamento à frente, Marlon lançou, buscou jogada à frente para Calvin, domina no comando de ataque, recolheu, bateu pro gol, afasta a zaga do time do Peixe, domina o time do Santos, sai jogando no campo de defesa, recolhe Coutinho Roleiser, ele prende a jogada para a direita do campo de defesa com Igor Vinícius, já tá o tapa na bola, vem Marlon Freitas para sua marcação, Igor Vinícius tocou, Marlon Freitas inteiro na bola, vem para roubar, ganha para o time do Palmeiras, que sai jogando no campo de defesa e a galera gosta. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder Brasil. 22 jogados, o tempo não para. Bandeirantes marca. 22 minutos de bola rolando, 22 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro, 14ª rodada de 38, perdeu novamente Evangelista, vem Santos, pode ser o gol, Roleiser dominou, são 3 contra 3, não, Roleiser bateu pro gol, desviou no zagueiro tranquilo, Carlos Miguel faz a defesa, e o Gabigol pedindo a bola na direita, só com um homem na marcação. E o Santos perde uma baita oportunidade. O torcedor do Palmeiras queria a falta do Oliva pra cima do Lucas Evangelista. O Klaus deixou seguir, o Roleiser não viu o Gabigol livre. Preferiu bater, ela desviou no Gomes e ficou tranquila pro goleiro palmeirense. E vem pro jogo o time do Santos, bola foi chuta para Gabigol, para Roleiser, Roleiser domina, para Gabigol, goleiro sai, ele tocou por baixo, Murilo! Espetacular o Murilo, Gabigol ia fazer o gol! O Murilo vem, trava no último toque na bola depois do Gabigol bater nela, escanteio pro time do Peixe bater. E é o toque que salva o gol do Palmeiras. O Gabigol aqui na minha frente, Ulisses, olha pro céu e não imagina a oportunidade que perdeu. O zagueiro foi muito bem, tirou pela linha de fundo, o Roleiser na bola e escanteio pro Peixe. Vou falar agora pro seu Santos, tá bem no jogo, hein? Pra quem falou e achou que ia ser um massacre do Palmeiras, o Santos melhor que o Palmeiras no jogo, hein? Já o Zaidan fala. Escanteio para o time do Peixe, bater na direita, Roleiser parte para a bola, bateu, levantou no boca do gol, a bola sobrou de primeira, recolheu para Gabigol, girou, bateu para o gol, completamente equivocado, voltou para Roleiser, ele domina para o time do Santos, cruzamento na grande área, sobe a zaga, corta, tira, João Schmidt soltou, a bola volta no toque de bola, afasta a zaga do time do Palmeiras, já domina o time do Santos pela direita do campo de ataque, a abertura foi feita à frente, recolheu no comando de ataque, vai para 20, Igor Vinícius, solta para o setor de direita, na direita do campo de defesa, já recomeça novamente, Cristian Oliva abriu jogada, vem para o toque de bola, escapa a marcação, Roleiser,
Rolizer. Ele prende o lance, curtindo no setor intermediário do campo de ataque novamente para Rolizer. Rolizer domina para o time do Santos, faz o giro, abre para o meio de campo, apareceu na marcação Oliva. Ele vem para finta para Rolizer, se livrou parcialmente da marcação, vai tentar o toque de bola, Gabigol tá fora, recolhe fora da grande área pedindo, a abertura vem pela esquerda, Rolizer domina para o time do Santos, finta no primeiro, finta no segundo, eram 3 da marcação, ele perde a bola, domina o time do Palmeiras para ser jogando com Arias prende pela direita do campo de defesa, vem Kelvin, ele toca a bola para Flaco Lopes domina, vem na proteção e na falta, o juiz mandou seguir, Flaco Lopes dominou, passou, ganhou lateral, mas aí ele volta e marca a falta. Porque o Palmeiras quase não estava ficando com a bola ali. O João Schmidt foi o responsável por derrubar o Flaco Lopes. Sem dúvidas, falta marcada, campo de defesa para o Palmeiras. Seu novo TR está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Sai jogando errado novamente o time do Palmeiras. Calvin passou errado. Gabigol dominou, abriu o compasso, perdeu o ângulo, vai bater pro gol. Ele não bate, perde a jogada, recolhe novamente no setor intermediário. O Gabigol, ele prende pro time do Santos, sai jogando no campo de defesa, tentou passe errado. O Gabigol contra golpe do time novamente do Palmeiras. Chega na bola, ganha limpo, recolhe o time do seu Palmeiras para ser jogando, a abertura vem para o setor do direito do campo de ataque, na vontade, domina novamente, Gabriel bom tempo, prendeu, abriu de esquerda, vem para o jogo, o time do Peixe, dominou no comando de ataque, Gabriel bom tempo, recolhe para o time do Santos, armou o compasso para bater, rolou, entrada na grande área, pô, uma bola na frente, toca a bola, Gabriel bom tempo, ele domina, para volta no toque de bola para Rolizer dominou na esquerda, vai bater pro gol, bateu, na trave, entrou! Gol! Rolizer, eu tô dizendo pra você, o Santos tá melhor do jogo, o Santos tá melhor em campo, o Santos abre o placar do jogo, Rolizer, de pé em pé, Gabigol, soltou jogada, Oliva, Cristian Oliva, João Schmidt, abriu jogada, Gabigol de novo, Rolizer, bom tempo, dividiu, sobrou pra Rolizer, ele bateu no campo esquerdo, no goleiro, bola dá no pé da trave, morre no fundo da rede, vai lá bater na bochecha direita, no pé esquerdo da trave, na bochecha direita, Rolizer, agora, Santos 1, Palmeiras 0, eu dizia, o Santos é melhor do jogo, Rolizer, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Rolizer, que você proporciona a torcida peixeira, 1-0 pro Santos, diz aí, Everton. Em meio a muita reclamação dos jogadores do Palmeiras, no gramado e também de toda a comissão no banco de reservas, queria uma falta no início da jogada, mas fato é que Rolizer, terceiro jogo seguido como titular, chama a responsabilidade para si, recebe fora da área, traz para a perna esquerda e bate, ela caprichosamente toca a trave esquerda de Carlos Miguel e morre no fundo da rede. O Santos abre o placar, é o terceiro gol de Rolizer na temporada, o 7º com a camisa do Peixe. 1-0 pro time do Peixe, Kelvin perde a bola lá na direita e dá contragolpe pro time do Santos, Palmeiras também erra muitos passes, Zaidan, 1-0 pro Peixão. A gente falava antes do jogo, Ulisses, que esse time do Palmeiras tem marcado muito mal, uma marcação frouxa, com muita lassidão, time que dá espaços demais, né? Os jogadores parecem não gostarem muito da ideia de marcação cerrada, em cima, sem dar espaço. O Santos está fazendo isso. O Schmidt, o Oliva e o Bom Tempo ganharam o meio campo, estão jantando o meio campo do Palmeiras. O Rolizer era o cara que mais finalizou até agora. Aquela que o Carlos Miguel defendeu, aquela outra que ele até deveria ter passado pro Gabigol, e agora essa, ele tá tentando, é o cara que mais finalizou no jogo. O Palmeiras, além de limitar-se a cruzamentos na área quando vai ao ataque, ele tem marcado muito mal, não é nesse jogo não, tem sido uma estranha característica do time em 2026, uma característica que o Palmeiras não tinha com o Abel, tá marcando mal, tá dando espaço, o Santos faz um grande jogo, né? O Santos tá marcando em cima e houve uma tabela, é isso que desnorteia a marcação, né? Quando você tem troca de passes com muita velocidade, o outro time fica desnorteado, o Palmeiras marcando a distância, marcando mal, tomou o castigo, merecida a vantagem do Santos, Ulisses.
1-0. Domínio do campo de defesa, tanto domínio novamente. O time do Palmeiras está parado. O jogo marcado a falta para a equipe do Santos. Bater do campo de defesa para o setor da esquerda. Falta para o time do Peixe bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. É Tenda. O tempo não para. Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, jogados 29 minutos e 30 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. 14ª rodada de 38 continua para você. Palmeiras 0, Santos tem 1. Gol marcado por ele, Roleiser. E o melhor jogador do Santos em jogo até agora, o Roleiser, hein? Na Bandeirantes, quem vem para falar com você é você, Agrela. Tem mais um gol no Barradão, mais um do Vitória. Zé Vitor amplia diante do Coritiba. Agora Vitória 2, Coxa Branca 0. Licis. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O jogo tá parado. Porque o Fleco Lopes soltou a mão por ali para cima do Roleiser, que estava recompondo para marcar. Claro, muito protesto da torcida do Palmeiras, que já perdeu a paciência com o Klaus, lado esquerdo, após ser alviverde. Perdeu a paciência com quem? O Rafael Klaus. Não, tem que perder a paciência com o time do Palmeiras. Não tá jogando psiroca nenhuma, velho. Dando espaço entre as linhas, errando saída de bola, errando passe de bola. Ô Zaidan, é isso que o Palmeiras está perdendo, não é por causa do Klaus, não, é porque tá errando muito o Palmeiras e o Santos é melhor nesse momento no jogo. E não é neste jogo que o Palmeiras tem feito isso, né? O Palmeiras tem eficiência, lidera o campeonato, é inegável que tem eficiência, tanto que é líder, mas é um time que joga muito menos do que pode. Você vê o Arias, inclusive, jogando do lado errado, onde ele tem uma eficiência menor, deveria estar mais do lado direito e não se preocupar tanto em acompanhar a lateral. Ele e o Maurício são obrigados a trabalharem como secretários de lateral. E o Palmeiras tem marcado mal. E lá no ataque se limita a cruzamentos na área. Um time sem inspiração. Com o time que tem, com os jogadores que tem, tinha de estar jogando muito mais que isso, Luiz. É verdade, agora o Arthur ficou na cara do gol, poderia cruzar para trás, chutou na rede pro lado de fora, hein? Que coisa, hein, ô Luiz Fabiani? E o Maurício ficou revoltado, Ulisses, que ele estava no segundo pau, livre. Faltou experiência pro garoto Arthur, que chuta para fora, o Brasão já estava batido no lance. Mas é a culpa do Klaus, né? Que o torcedor pega a dirigência do Palmeiras, o banco do Palmeiras, é culpa do Klaus. E deu amarelo agora pro Brasão, que demorou para bater. É isso, por retardar o reinício do jogo, Gabriel Brasão, 77 do Santos, toma o primeiro cartão amarelo da partida. Tava pendurado, desfalca o Santos no próximo domingo, 6h30, contra o Bragantino na Vila Belmiro. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Santos, tentando descer pelo setor de esquerda, bom toque de Igor, abre no toque de bola, Coutinho na intermediária, devolução errada, Roleiser passa mal, mas o Igor Vinícius quem não domina, a bola volta novamente no toque de bola para a equipe do Palmeiras, jogando no seu campo de defesa, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 32 minutos de bola rolando, 32 de bola rolando para você conferir. É a etapa primeira de jogo, girando o placar do Brasileirão. Vem Palmeiras, Murilo dominou, ele tentou cruzamento, afasta, a zaga do time do Peixe vem para tirar. A bola volta para Arthur de primeira, levanta na boca do gol, afasta o time do Santos, corta. Igor Vinícius vem para dar um bico na bola, corta, tira dali. Repito, 33 jogados, é primeiro tempo de jogo. Santos 1, Roleiser 0 pro Palmeiras. Na Bandeirantes, você Agrela. Mais cedo o Botafogo perdeu para o Remo de virada em casa pelo placar de 2-1 e perdeu também lateral direito Vitinho para o seu próximo jogo no Campeonato Brasileiro diante do Atlético Mineiro fora de casa no próximo domingo. É o futebol da Bandeirantes do Mineiro, campo de ataque, tenta descer o Palmeiras, Arias não alcançou. A bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santos bater. E aí os papéis tinham que ser invertidos, tinha que ser o Arias para cruzar pro Fleco Lopes, mas o argentino sai da área, tem qualidade, acha o colombiano, mas foi alta demais em tiro de meta. Brasão já amarelado, sem pressa para bater. Cabos elétricos Sil, Silva, líder do Brasil, se a Sil você pode confiar.
Brazão vem pra cobrança, vem pra levantar a frente, Brazão. É tiro de meta para a equipe do Santos, bater pelo setor de grito do campo de defesa. Brazão partiu pra bola, correu, bateu. Ele bate na frente, tenta buscar a jogada com o Gabigol. Ele sobe cabeça, tentou tirar, não consegue. Sobe cabeça no meio de campo, Arias ganhou. A bola volta, Flaco Lopes tenta o domínio. Quem ganha, Andreas Pereira. Vai pro passe de bola, erra o passe. Aí a torcida deve ficar brava. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque. Domina Gabigol pro time do Santos. Ele prende, enfia a jogada no campo de ataque pra Rolizer. Vem pro break, deu pra trás. Olha o Santos chegando com perigo. Balanço, a abertura foi feita à frente. Rolizer domina novamente, pede jogada, levantamento vem na segunda trave. Chega tocando na bola. Arthur põe para escanteio, chegava na bola perigosamente pela direita o jogador Christian Oliva. Escanteio pro time do Peixe, bater na direita. Com a ponta dos pés, o Arthur consegue cortar a bola porque o Oliva estava chegando ali sem ninguém na marcação, em condições. O Santos chega mais uma vez pela esquerda, ganha escanteio. Rolizer se encaminha para a cobrança. Escanteio para o time do Peixe, bater Rolizer, vem, bate curtinho, a bola vai para o toque de bola curtinho novamente com Christian Oliva, abriu jogada na direita, soltou para Igor Vinícius, para Rolizer, perde esquerda na bola, levantou no gol, toque de cabeça, vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta novamente para a equipe do Palmeiras bater. Cabeçada do Luan Pérez, mas ele mais parece ter atrapalhado a cabeçada do João Schmidt, que estava atrás com melhores condições para tentar arrematar para o gol. Ela se perde ao lado direito do gol da meta defendida pelo Carlos Miguel. Tiro de meta, Palmeiras. 1-0 para o time do Peixe. Número do time do Palmeiras vem para o toque de bola com o Arthur. Ele prende o lance, perde a jogada, recupera novamente no campo de ataque. Finta, Kelvin, a finta não consegue. A bola volta com o time do Santos. Já sai jogando na moral o time do Peixe. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vai para o break, prende o lance novamente. O time do Santos ganha lateral. Numa jogada bonita, enfeitou bem, Barreal. É lateral para o time do Peixe. Bater pela direita, campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. 1-0 Santos na frente, gol marcado pelo Rolizer. Pode contar com a qualidade, com a durabilidade, pode contar com uma confiança que só a Nakata oferece a você. Se é Nakata, pode contar. E vem para o jogo Flaco Lopes, ele é bom de bola pela direita do campo de ataque para o time do Palmeiras, vai para frente em cima da marcação. Flaco limpou a jogada, puxou perto da direita, bateu travado por baixo pelo Escobar. Ele põe para fora, é lateral para a direita, campo de ataque para o time do Palmeiras, bater lateral para o Palmeiras cobrar. Viva na pele a Libertadores da América Sul-Americana, assista aos maiores clássicos do nosso continente pela ESPN no plano prêmio do Disney Plus. A bola volta para Murilo domina do campo de defesa para o time do Palmeiras, sai jogando o campo de retaguarda, recolheu para Carlos Miguel prende o lance, tenta enfiar a jogada no comando de ataque, tenta o toque contigo na intermediária. Flaco está impedido, tá parado o jogo, Flaco pedido, tá marcado novamente impedimento e o Flaco meteu a bola no gol. Mesmo sendo marcado impedimento, merecia amarelo o Flaco, hein? Tava muito adiantado o Flaco Lopes na tentativa do Palmeiras e ele quis aliviar a ansiedade, bateu pro gol, o Brazão nem responde, cobra um amarelo ao Klaus e o Klaus responde, acabou e pede pressa ao Brazão na reposição do tiro de meta. Mas não tem acabou, é amarelo, filho, isso é regra do futebol. Pois não, Zaidan. Agora é o seguinte, o Bandeira foi precipitado, né? Porque não era um lance de inegável, tá sozinho a 4 metros do último jogador. Deveria esperar a conclusão do lance. Foi precipitado o Bandeira e até por isso, porque normalmente você espera o lance ser concluído para então marcar impedimento, o Flaco, já acostumado a isso, finalizou, né? Outra coisa, os times estão... hoje você tem uma ideia de loteamento, né? Parece que o Arias, ele tem um lote, ele não pode sair daquele lote, ele fica do lado esquerdo. E o Arias tem sido um jogador muito mais eficiente ao longo da carreira, inclusive no Olha só, o Arias dominou na cara do gol, vai fazer, bateu, Brasil! Competindo! Ficou o Arias, a bola e o goleiro. Arias, a bola, o Brazão e o gol. O Arias bateu o Brazão com o pé, meteu para escanteio. E o Marlon Freitas pede para subir o volume do estádio Alviverde. Escanteio, quem bate é Andreas Pereira. Andreas Pereira para a cobrança de escanteio, vem para o levantamento dentro da grande área, escanteio para o time do Palmeiras, bater, partiu para a bola, curtinho, soltou para Arias domina para Andreas prende, ele espera, esquerda, balança, puxa, perna direita, cruza, levantou, segunda trave para o toque de bola, curtinho na intermediária, a bola tocada para fora, vai embora!
O Maurício dominou na entrada da pequena área, deu de bico na bola e põe pra fora o Maurício, põe pra fora o Maurício. E era a posição que ele queria, sem marcação, na perna boa, mas não conseguiu reagir a tempo. Foi um biquinho maroto, suficiente para vencer o Brasão, mas não seguiu a rota do gol. Vai pra linha de fundo, mais um tiro de meta do Santos, pressão do Palestra. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder, pode contar. E Zaidan, que chance perdeu o Palmeiras agora, hein, Zaidan? Ulisses, o Brasão é um goleiro muito corajoso nesse tipo de lance, né? Quando o cara vem com a bola dominada, frente a frente, ele sai pra dividir, ele sai pra fechar o ângulo. Agora, o Arias finalizou muito mal, né, Ulisses? Ah, bateu mal na bola, Zaidan. Ele que chutou no pé do Brasão a bola ainda, viu? Mas o Brasão tava ali abrindo a perna. Vem pro toque de bola, tá tomando a falta, tá marcada a falta pro time do Palmeiras, bater falta pro time do Palmeiras cobrar. A abertura vem pro direito do campo de ataque, fica irritado no jogo novamente. Andréas Pereira, o time do Palmeiras tenta descer. Olha o Gomes é a ponta direita, cruzou na boca do gol, afasta a zaga. A bola volta pra Kelvin, vai deixar sair, não domina pro time do Palmeiras, fecha a porta em cima dele, recupera Kelvin, ele ganha pro time do Palmeiras, tenta o toque de bola, toca por último na bola, Escobar põe pra fora, escanteio. Na disputa, duelo individual, o Kelvin ia se perdendo. Na sequência, o Escobar deu uma ajudinha, desviou na bola, o último toque santista. Escanteio Palmeiras, sempre ele, Andréas Pereira. Andréas Pereira para a cobrança, 40 minutos de bola rolando o placar de 1-0 para o time do Palmeiras, 1-0 para o time do Santos contra o Palmeiras. O Santos vence, gol de Roleiser, escanteio cobrado, levantamento na boca do gol, afasta o time do Peixe, vem para tirar, a bola volta para o setor de direito do campo de ataque, a abertura à frente, encontra a golpe, tenta descer o Santos, sofre a falta. Vem para matar o Maurício, lance, falta, campo de defesa para o Peixe bater. 1-0 Peixe, 1-0 Santos. O Laser fez o gol. Seu novo Deli está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Parado o jogo. É bola para o time do Peixe bater do seu campo de defesa. Bola para o time do Santos cobrar. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Time do campo de ataque tenta descer novamente. O time do Peixe não consegue praticar demais. Carlos Miguel sai para pegar. Tentativa de passe do Christian Oliva. Buscava ali o Barreal, mas ele acabou tocando muito forte na bola, direto recuando pro goleiro do Palmeiras que fica com ela. O Tenda Atacado é o Tenda Atacarejo, de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Tenda Atacarejo. A bola volta no toque de bola, domina pelo tamanho de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras. A abertura do Flaco, soltou para Evangelista. Evangelista domina novamente, gira a jogada, abriu para a direita para Kelvin. Kelvin dominou meia direita de ataque, cruzou na boca do gol, toque do Arias, vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Santos bater, cabeceio do Arias. No duelo de baixinhos, Arias contra Igor Vinícius, melhor o colombiano que não direciona bem o cabeceio, mas ela passa rente ao travessão do Brasão que agora tem pressa no tiro de meta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 42 minutos de bola rolando, 42 vem para o jogo, o time do Peixe, bola foi solta muito forte pela direita, vai evitar a saída, Igor Vinícius dominou para o time do Santos, tem Gabigol aberto, recolheu para Gabigol, Gabigol domina, recomeça para o time do Peixe, ele prende a jogada, vai soltar pela esquerda, prefere toque no meio, contigo na intermediária, toca a bola do Santos para ser jogando, daqui a pouquinho o intervalo, Bandeirantes, com você João Paulo Capelanes, vem aí o Capela já dominou do toque de bola, contigo no setor intermediário, recolhe o time do Peixe para ser jogando, a abertura vem no campo de defesa, 1-0 Santos vence o jogo diante do Palmeiras, o líder perdendo para um dos times que estava no rebaixamento, toca pessimamente a bola, o time do Santos toca pessimamente, o Palmeiras devolve depois do toque do Lucas Veríssimo, a bola volta do toque de bola com o time do Santos que está jogando com João Schmidt domina para o seu campo de defesa, vai para o toque de bola contigo na intermediária, abre a jogada também com Christian Oliva abre da sua zaga central para Luan Pérez para Christian Oliva, que domina a jogada pelo comando de ataque, tentou soltar na esquerda, campo de ataque, lançamento, viria à frente, Barreal não vai, a bola volta com Marlon Freitas que domina e está jogando para o time do Palmeiras pela direita no campo de defesa, domina o time do Verde e já desce no campo de ataque, a abertura foi feita à frente, Brasão, sai Maurício para pegar. E o passe do Kelvin teve a curva certinha, mas foi forte demais nesse gramado rápido do Palmeiras e o Maurício não chega, Brasão, bem colocado, vai tendo atuação de Galo, impede a chance do Maurício.
Maurício tentou, Brazão pegou, a bola volta, toque de defesa, já tem João Paulo Capelanes, lançamento pro Gabigol, e na frente do Maurício, dominou Gabigol, a bola quicou, Gabigol ficou com a mão no rosto, mas o Bandeira marcou impedimento. O Bandeira na sequência, de fato, marca a irregularidade no lance de ataque do Santos, só que tá caído o Gabigol ali, acusando um braço aberto do Murilo na jogada que tentava com ele ali. Segue caído e agora também recebendo as vaias do torcedor do Palmeiras. Pra você ligado na Bandeirantes, o Bandeira demorou para marcar impedimento, deixou o lance correr, isso que a gente tem dito. Eles deixam correr o lance e acontece um lance violento. Isso é um risco para a arbitragem do futebol e também para os jogadores de futebol, hein, Zaidan? Se ele tivesse marcado impedimento, mas ele para errou. mim não tinha, tá? Para mim não tinha impedimento. Não havia. Tá? Esse é o problema do sujeito também se precipitar. Não havia impedimento. Ele errou o Bandeira. A condição do Gabriel era normal, Ulisses. É bola do campo de ataque, Murilo domina novamente no campo de ataque, Murilo prende para o time do Palmeiras, é o Murilo que taca a bola dominada, ele prende e soltou na direita para Gomes, Gomes recolhe, tem aberto Marlon Freitas dominou o cruzamento na grande área, o toque para trás, ninguém chegou, tentou bater no gol, errou o chute, Andrégues Pereira bateu fraquinho, o Brazão pegou. E ele era o elemento surpresa em relação à defesa do Santos. Ninguém viu o Andréas chegando e ele também não viu a bola. Por isso pega mal nela e manda nas mãos de Brazão. E vem pro jogo tentar aparecer o time do Santos de cabeça. Murilo volta a jogada contigo no campo de defesa para Carlos Miguel, que sai para fazer a defesa. Quanto de acréscimo? 3 minutos de acréscimo, vamos até os 48. Vamos a 48, 1-0 Peixe, o Santos vence o jogo, Roleiser fez o gol a 26 minutos de bola rolando, domina o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, quebra ataque, a abertura foi feita, à frente tenta o toque de bola pelo setor de direita com Kelvin dominou, ele abre o compasso, solta a jogada contigo na intermediária, vem pro domínio Andréas Pereira volta a jogada com Murilo domina novamente para o time do Palmeiras, arma a jogada pelo setor de esquerda, enfiou novamente para Evangelista vem pro toque de bola contigo no setor de ponta, abre a jogada do comando Arthur cruzou, levantou na boca do gol, bola passa por todo mundo, sobrou para Maurício domina dentro da grande área, deu para trás, Marlon Freitas. Mas o que é isso, Marlon Freitas? Que é isso, hein? Ô, Luiz Fabiano. O negócio dele é muito mais destruir as jogadas. Sério, quando ele precisa construir, ele se complica. Pelo menos deu de presente para um torcedor do Palmeiras uma bola de tão longe que ela foi. A bola foi feita à frente, Brazão tenta buscar a jogada, vem na proteção, Kelvin, a bola sai para a linha de lado, lateral para o time do Palmeiras bater. 46-30, mais 1:30 de jogo, domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras, houve a falta em cima do Flaco Lopes, está parado o jogo. Falta do Escobar, chegou por trás ali derrubando. Deu lateral só. Não assinalou a falta do Escobar para cima do Flaco Lopes, lateral cobrado pelo Verdão. A bola volta no toque de bola para Carlos Miguel, domina Carlos Miguel, Gabigol vem para cima, apertou Gabigol, quase roubou! E o Murilo põe para fora no desespero, o time do Palmeiras erra de novo! E o Santos ligado com o Gabigol, que logo depois de quase roubar, novamente leva as mãos à cabeça. Vão aparecendo as oportunidades para o Santos no campo de ataque. E vem pro jogo, domina por entre as pernas, Marlon Freitas tomou bola batida, gol! A paulada do Roleiser, jogando demais o Roleiser no jogo, hein? Zaidan! Ele finaliza bem, é um jogador talentoso, né? Tava muito perdido nos tempos do Vojvoda, jogava mal posicionado, e ele tá aproveitando as chances, né? Neymar não joga, ele vai pro jogo, tanto que agora a tendência é o Cuca escalar ambos quando o Neymar jogar, deixar o Roleiser no time. Agora, além dele, esse trio Schmidt, Oliva e Bom Tempo tá ganhando o meio campo. Os três estão jogando muito hoje, Luiz. E vem para o jogo, domina novamente, tenta o tapa na bola, recolhe contigo, Marlon Freitas no campo de defesa para o time do Palmeiras. Ele prende o lance com Gomes, Gomes abre a jogada, domina pelo comando de ataque. Vem pro toque para Evangelista domina pelo setor de ponta, recolhe a jogada curtinha para Kelvin domina no campo de ataque, Kelvin vai para finta, solta a jogada para Marlon Freitas abre a jogada, é para Andréas Pereira de primeira para Arthur domina, vem para Murilo para Arthur recolhe pelo campo de ataque, vem cruzamento na boca do gol, no alto, pega a Brazão, segura o goleiro do time do Peixe, e o árbitro vai pedir a bola para terminar o primeiro tempo, ergue o braço o árbitro, final de primeiro tempo aqui
no Allianz Parque. Para aqueles bocudos que falaram que o Santos ia tomar um chocolate, quem tomou um chocolatezinho foi o Palmeiras, viu? Santos melhor em campo. 1 pro Santos, 0 pro Palmeiras. Roleiser fez o gol a 26 minutos desse primeiro tempo. Alô, Capelani. Alô, Ulisses Costa, não vou vestir a carapuça, porque ontem no jogo aberto meu palpite foi 1-0 pro Santos. E por enquanto 1-0 pro Peixão. Mas no concentração eu falei mesmo que o Palmeiras ia ganhar. E o Palmeiras está perdendo. E aí é o seguinte, o nosso timaço técnico externo mostra pra você algumas vaias aí na Arena do Verdão. É ou não é, Everton Ramos? E aí, Luiz Fabiani? É verdade, Capelani. Certamente muito insatisfeitos com a atuação do Verdão nesses 45 iniciais, que talvez tenha se surpreendido com o Santos, que propôs jogo, tentou ganhar o tempo todo e foi premiado com o gol do Roleiser ainda na primeira etapa. O Abel, ele acompanha o jogo fora de casa, por isso João Martins, comandante do Palmeiras, vai ter trabalho no intervalo para tentar remodelar a equipe para os 45 finais. E para isso não faltam opções. Fux, Giai, Jefté, Felipe Anderson, Paulinho, quem sabe, retornando aos gramados. Sosa, Luigi Martinez, Alan Benedetti e Luiz Pacheco. Everton Ramos, essa situação do Porco e o Santos. O Santos que tem se acostumado a ouvir vaias por parte do torcedor santista, mas que não se faz presente à casa alviverde e deve estar gostando do primeiro tempo. O Santos sai com a parcial de 1-0, vai conquistando nesse momento, Capela, em 7 jogos, a primeira vitória do Peixe no Campeonato Brasileiro. Vai surpreendendo o rival que é líder desta competição. Mas um detalhe, nos últimos 2 jogos do Santos nesta competição fora de casa, o Santos abriu o placar contra o Flamengo no Rio de Janeiro e levou a virada, 3-1. E conseguiu abrir 2 de vantagem semana passada contra o Bahia em Salvador, levou um empate. Por isso, o time de Cuca prega cautela, mas será 45 minutos para tentar então por fim a essa sequência negativa, Capela. Maravilha, Everton Ramos, Luiz Fabiani, os repórteres bandeirantes, mestre Cláudio Zaidan. Olha só, no concentração, momentos antes da bola rolar, eu até brinquei contigo, né, Zaidan? Eu não gosto de perguntas clichês, mas o que leva a crer o Santos vencer um jogo em que entra na zona de rebaixamento, na casa do adversário, que é o líder do futebol do Brasil, sem o seu principal craque, o Neymar. E o Santos vai, joga bem o primeiro tempo, não só porque jogou bem, mas muito porque o Palmeiras não jogou absolutamente nada. E aí, mestre Zaidan, o futebol não é uma ciência exata, né, Zaidan? Ainda bem. Senão seria chato, né? O fato é que o Palmeiras, de fato, jogou mal. E a gente falava aqui antes do jogo, né, Capelanes, que o Palmeiras tem sido um time com uma marcação muito frouxa. O que é estranho, porque isso nunca havia acontecido. Mesmo em momentos críticos do time, havia uma marcação bem estabelecida pelo Abel. E o Palmeiras este ano tem marcado mal. Muita distância do marcador pro cara que tem a bola, etc. E no gol do Roleiser isso ficou claro. Mais do que isso, quando tem a bola, o Palmeiras tem sido previsível. Na maioria das vezes, levanta a bola na área para alguém cabecear. Ou de vez em quando consegue, como naquela bola que o Arias chegou cara a cara. E ali há 2 fatores. O Brasão é muito corajoso nesse tipo de lance. Ele sai para dividir com o cara que vem com a bola dominada. Ele sai. Mas o Arias finalizou mal, né? Chute fraco, muito em cima do goleiro. E houve uma outra chance ali do Andréas, que tentou pegar um voleio, mas pegou muito fraco. Uma opção interessante pro Palmeiras, pro João Martins, é tirar o Evangelista, não pelo Evangelista em si, mas para mudar o modo de jogar. E colocar o Alan, por exemplo, segurando o Maurício. E aí depende muito de quantos minutos o Paulinho deve jogar. Isso há uma definição prévia, né? Ó, Paulinho consegue suportar 20 minutos, meia hora. E aí o treinador escolhe em que momento ele pode ir pro jogo. Mas o jogo está pedindo mais qualidade ofensiva. O Paulinho, mesmo muito tempo parado, tem qualidade ofensiva. E cá entre nós, o Arias parece que é um loteamento. Ele não pode sair do lado esquerdo, isso é um erro. Aliás, os melhores momentos do Arias na carreira foram pelo lado direito. Ele aproveita muito bem aquele espaço, ele se sente melhor. E no Flu flutuava, né, Zaidan? Desculpa borrifar. No Fluminense ele flutuava muitas vezes, né? Muito. O cara não pode ficar no loteamento. Ó, você fica ali e acompanhando o lateral. E aí ele acompanha o Igor Vinícius e vira o secretário do Arthur. Do outro lado, o Maurício tem de fazer a mesma coisa.
E é todo jogo, isso vai se repetindo. Isso está limitando o jogo ofensivo do Palmeiras, ao mesmo tempo que o Palmeiras tem sido um time com uma marcação muito fraca, frouxa, à distância. E o Roleiser foi um cara muito esperto. O Roleiser aproveitou e foi o cara que mais finalizou no jogo. E além do Roleiser, destaque do meio-campo, esse meio-campo do Santos. O Schmidt marcando muito bem e 2 jogadores que armam, marcam, jogam de uma área a outra, ou seja, o Oliva e principalmente o Bom Tempo, né? O Bom Tempo, ele chega no ataque, ele abre como ponta direita, ele volta para marcar pelo meio, ele arma pelo meio, e o Oliva quase não erra passe. Além dele marcar bem, quando ele tem a bola, ele faz o Santos ter uma boa saída. Então o meio-campo do Santos é o grande responsável por essa vantagem que no primeiro tempo foi merecida, Capelani. Também acho. Diga, Manuel, quero te ouvir, Manuca. Abraço. Outro moleque, tamo junto aí. Vai. Falando nisso, Capelani, Diga lá, mestrão. Uma saudação pro Marcelo Arruda, de Mogi, torcedor do Peixe, sempre acompanhando a Bandeirantes. Um abraço, Marcelo. Opa! E para o Mozart Conceição, grande Mozart. Perguntou até se o Abel faz falta ali à beira do gramado. Faz, sempre faz, ele é o treinador. Mas precisa aprender a reclamar menos, né, Capelão? Nossa, mas não vai, viu, Zaidan? Tá 5 anos e pouco aqui no Brasil. Não vai. Ele já falou várias vezes na coletiva que vai tirar o pé, que vai isso, que vai aquilo. Vai nada, vou nada. Vai hipótese alguma. Zaidan, pra te liberar, pra você tomar um cafezinho aí, Caboclo. Nota do Palmeiras no primeiro tempo como um time. 4,5. Ah, bom, passa de ano, dá pra dar um jeito. E o Santos? 6. Arbitragem até aqui. Arbitragem, houve erro dos bandeiras, precipitação em marcar impedimento. Os 2 bandeiras, no ataque do Palmeiras e no ataque do Santos. Por isso, a arbitragem no geral, 5,5. 5,5. Ulisses, tá do seu acordo, tá do seu agrado, Messi, qualquer coisa, eu assumo o segundo tempo aqui, tá bom, Zaidan? Ulisses Costa? É. Ulisses Costa, pô, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Tira de letra, né, Qualquer Caboclo? coisa, tô Sempre aqui, viu, Caboclo? categoria, Qualquer coisa, né? prezar, tô aqui de step, viu, Zaidan? Claro, você arrebentou no jogo do São Batendo Paulo. bumbo. Foi o melhor em campo, disparado. Que joguinho vagabundo, hein, Zaidan? Misericórdia. Mas você arrebentou, isso é que imagina. importa. Você é amigo. Tá bom, Zaidan, até já. Você e o Manuel voltam já, tá bom? Até. Ei, Caboclão, eu, mestre Zaidan, eu vou falar, viu, Agrela, um dia eu vou fazer uma estátua do mestre Zaidan, do Manuel, na porta do meu quarto. Vamos lá, alô, Agrela, super placar da Bandeirantes, o meu coxa tá perdendo, que pena. Tá perdendo, Capela, mas diminuiu contra o Vitória mesmo com um jogador a menos. Então agora intervalo de jogo lá no estádio do Barradão. Vitória 2, Coritiba 1. Mais cedo tivemos a vitória do Remo de virada sobre o Botafogo por 2-1 no estádio do Newton Santos. Mais tarde tem o seu Furacão em campo contra o Grêmio na Arena da Baixada, 8h30 da noite. E às 9 horas, Clássico Mineiro entre Cruzeiro e o Galão da Massa. Na Série B do Campeonato Brasileiro, essa aqui é a 7ª rodada da competição. Mais cedo, Botafogo 1, Náutico também 1. E em andamento também no intervalo, o Cuiabá vai vencendo o Criciúma em casa pelo placar de 1-0. Mais tarde, 8h30, tem Fortaleza e Goiás. Já na Série C, o Guarani venceu o Santa Cruz por 1-0 e por enquanto vai dando Inter de Limeira fora de casa 1-0 sobre o Confiança, Capela. Boa, Grelinha, 7h30, marcou o quinto sinal na volta do intervalo inteligente Bandeirantes. Vamos com a segunda etapa, com Ulisses Costa, com todo o timaço técnico interno e externo, com o mestre Zaidan, com o Manuel, com o Fabiane, com o Everton Ramos. E ó, apito final, a gente vai ouvir absolutamente tudo, as entrevistas coletivas, zona mista, e vamos aguardar. Torcedor do Palmeiras já pegou no pé e vai o time na saída de campo. Se o Palmeiras não virar, a vaia vai cantar. Daqui a pouquinho o futebol da Bandeirantes está de volta. Até já, Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Quando o Brasil entra em campo, o país veste amarelo. Quando o Brasil trabalha, também. No estádio e no trabalho profissional. Ferramenta é Vonder. Em cada obra, oficina e projeto, o brasileiro joga muito. Dedicação, habilidade e orgulho são as nossas marcas mais valiosas. Vonder, a ferramenta do Brasil. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pelo ESPN no plano premium do Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta fecha. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Contenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. Domínio do comando de ataque, Gabriel, bom tempo, recolhe para o time do Santos, Armão com passo para bater, rolou, entrada na grande área, poupa a bola na frente, toca a bola, Gabriel, bom tempo, ele domina a bola, volta no toque de bola para Roleiser, Roleiser dominou na esquerda, vai bater pro gol, bateu na trave, entrou! Gol! Roleiser, eu tô dizendo
pra você. O Santos tá melhor do jogo, o Santos tá melhor em campo, o Santos abre o placar do jogo. Roleiser de pé em pé, Gabigol soltou jogada, Oliva, Cristian Oliva, João Schmidt abriu jogada, Gabigol de novo, Roleiser, bom tempo, dividiu, sobrou pra Roleiser, ele bateu. Ulisses Costa no microfone de esportes da Bandeirantes, intervalo inteligente, jogando demais o Santos, jogando de menos o Palmeiras. E olha, gente, você que tá ligando o rádio agora, o Santos vai tomar uma multa, porque acho que foi a primeira vez na vida que eu vi um time não entrar no campo de jogo com a outra equipe. O Santos não cantou o hino, não seguiu o protocolo. E o Palmeiras já voltou, o Santos está voltando só agora também atrasadinho. Antes do jogo, mas no jogo tá em cima do lance, não, Everton. E aí, Fabiane, tem mexida no verde. Daqui a pouquinho a confirmação, a alteração do Palmeiras. O Santos volta. Saiu Everton, Kelvin, vamos. entrou Alan com a 40. Como é que é, Ulição? Dá meu repórter. Saiu Kelvin, Capela. entrou Alan com a 40. Então tá bom, Kelvin. Exatamente. Boa, Fabi. Entrou o Alan. Confirma só o número aí dele, Fabi, por favor. 40, o Alan no 12, Kelvin. Essa troca, o Santos é o mesmo, os times em campo. Acho que você leva mais jeito pra repórter do que narrador, Ulição. O Ulisses dá pra um bom narrador. Você já deu, vai começar o tempo do jogo. Tchau, Ulisses. Apito, o árbitro toca na bola, o time do Peixe, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa. Você tem emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, microfone de maior tradição da rádio brasileira. O time do Palmeiras sai jogando errado, mas conserta a jogada, vem pra tirar de qualquer maneira. Evangelista, bola volta com o time do Peixe. Domina para o direito do campo de ataque, o time do Santos, a abertura foi feita à frente, Roleiser domina tanto, toque de bola para ser jogando contigo no seu campo de defesa. Recomeça novamente o time do Santos no campo de retaguarda. Cabos elétricos e o Silva, líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. A bola volta para o setor de esquerda, tenta descer o time do Santos, lançamento à frente, o toque de calcanhar inteligente. Escobar domina depois do toque do Barreal, volta para Barreal já domina no campo de ataque, tenta o levantamento à frente para o comando, tenta chegar novamente Murilo chega, toca na bola, a bola bate nele e sai lateral para o time do Peixe bater, desvia no Murilo, lateral da esquerda, campo de ataque, na pressão do Cristian Oliva. Todo no campo de ataque, vai pressionando o Palmeiras na saída de bola, arremesso lateral com a equipe do Peixe. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. E domina no campo de ataque, tenta descer novamente o time do Santos. A abertura foi feita no toque de bola por toque. Coutinho na intermediária, tentou escapar da marcação, não consegue. A bola volta com o time do Peixe. Domina o Santos do campo de defesa. Recolhe o time do Santos para o jogo. Vem para finta, escapa Luan Pérez. Ele prendeu no setor de esquerda, campo de ataque. Dá toque de bola Coutinho. Abriu para o toque de bola curta na intermediária para Barreal. Barreal prendeu o lance curto. O time do Santos toca de pé em pé, lançamento vem no comando, tentou de letra, passe de bola novamente, o Cristian Oliva, ele perde, bola volta com o time do Palmeiras, abertura, frente, ela sai, lateral para o time do Palmeiras, do Santos bater na esquerda de ataque. Palmeiras que sai, o Santos começa a pressionar mais uma vez a saída de bola do Palmeiras no seu campo de defesa, Neta não pegou a tempo, ela se perde pela linha de lado, arremesso lateral pro Pi. É lateral para o time do Santos, bater lateral, foi cobrado, vem para o toque de bola, aperta na marcação, novamente o time do Santos, abertura pelo setor de esquerda, quebra-ataque, dominou Escobar, soltou, jogada, entrada da área, tentou o toque de letra, Roleiser errado, Arias perde o lance, vem Santos, já domina no campo de ataque, Cristian Oliva, abriu jogada boa, bola, vai sair o segundo no pando, Santos bateu errado. Não pode perder um gol desse o Santos com o Barreal. Se ele rola pro meio, Gabigol livre na pequena área, seria o segundo do time do Peixe. Pede uma grande oportunidade. O Roleiser é que envia a jogada, o Barreal entra sozinho e acaba de pela esquerda mandando na rede pelo lado de fora, quase o segundo do Santos. Vamos chegando a 3 minutos de bola rolando. Motopeças de qualidade Nakata. Conte com desempenho, confiança da marca líder em suspensão. Também em motopeças Nakata. Pode contar. A bola volta com o time do Peixe. Vem pra finta. Já domina Barreal. Tenta o toque de bola. Solta com o time do setor intermediário. Estica a jogada. Tenta o toque de bola. Completamente errado. Cristian Oliva. Pois não, Zaidan. Duas observações aqui. Primeiro, a participação do Oliva nesse lance, né? O passe perfeito, o Santos marcando em cima, toma a bola e o Bom Tempo estava muito bem colocado. Se o Barreal rola, o Bom Tempo tinha grande chance de fazer o gol.
E o Alan, ele entra de fato como lateral. Vem Santos, dominou novamente, recolheu o Rolenzer, dominou, soltou para Gabigol, entrada da área, ergueu a cabeça, bateu em cima da marcação do Murilo. O Murilo abre os dois braços e fica se lamentando. O Santos perde a chance no segundo gol. Numa bela jogada de contra-ataque tanquista, o Rolenzer vem bem, o Gabigol pelo lado direito, ele traz por dentro, a bola explode no Murilo pela linha de fundo, posse de bola que favorece o Santos, na verdade pela linha de lado, arremesso lateral para o Santos do ataque. Lateral para a direita, Igor Vinícius vem, bate lateral, recebe a bola de volta, vai tentar a finta, ganha novo lateral para a equipe do Santos, bater na esquerda de ataque, com uma Mafra, tudo caminha mais seguro, só vai, fale com o seu corretor, aí parado o jogo. Lateral para o time do Santos, bater pelo setor de direita. 1-0 para o time do Peixe. Lateral para o time do Santos cobrar. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tentou sair jogando contigo novamente, bateu a lateral errado. Igor Vinícius. A bola volta com Arias domina. Vem a marcação do Igor Vinícius em cima dele. Apertou Igor Vinícius, ganhou lance curto na moral para o time do Santos, que sai jogando o time do Peixe. Levantamento vem para Gabigol. Gabigol faz o giro, tanto o toque de bola, já solta pelo setor de esquerda, campo de ataque. Domina Luan Pérez, vai para o toque de bola, solta contigo na intermediária, aperta o time do Peixe, bola rolada para trás, tentou Arthur, ele volta com Carlos Miguel que bate na bola, levanta a frente do comando de ataque, subiu de cabeça, tira, mas tira muito mal, Lucas Veríssimo nos pés do Arias domina para o time do Palmeiras, a torcida vem junto, soltou para Maurício prendeu para o setor de esquerda, cruzamento vem na grande área, subiu de cabeça, Escobar tira, a bola volta para Alan domina para o time do Palmeiras, vem para a finta pelo setor de esquerda, Alan prendeu, puxou, perde a esquerda na bola, bateu pro gol em cima da marcação, recomeça o time do Peixe para ser gerente do meio do campo de defesa, já vai partindo velocidade, Barreal tá partindo de um lado ou do outro lado, abertura na esquerda para Rolenzer domina, tem aberto na frente do campo de ataque, soltou bola, é para ir, recolheu novamente, Gabigol para Rolenzer prendeu, levantou na boca do gol, na segunda trave, o toque para trás, pode sair o gol do Santos, bateu, vai ser golaço, defesaça do Carlos Miguel no chute do Igor Vinícius, ele chegou rasgando, Carlos Miguel dá o tapa na bola, evitando o segundo gol do time do Peixe, mandando para a linha de fundo numa paulada do Igor Vinícius, escanteio direita para o time do Santos bater. E mais um belo contra-ataque santista que parte com Rolenzer, Gabigol, passa também por Gabriel Bontempo, antes de pelo lado direito do campo de ataque, Igor Vinícius soltar o pé, a bomba, Carlos Miguel na defesa, Rolenzer na cobrança de escanteio para o Santos. Nada disso tá valendo, ele bateu escanteio, mas não tá valendo. Viva na pele, a Libertadores é Sul-Americana, assista os maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Bonito Peixe na frente, 1-0 e o Santos pressiona o Palmeiras em busca do segundo gol. Escanteio cobrado, levantamento no boca do gol, subiu o zagueiro, cortou, voltou novamente no toque de bola de Igor. Ele prende o lance, abriu na ponta, lançamento à frente, ganha novo escanteio, a bola bate no Arias. É novo escanteio pro time do Peixe bater pela direita. O Igor Vinícius estava procurando por ali o Gabriel Bontempo, mas antes um pé do John Arias para desviar, mandar pela linha de fundo, mais uma vez escanteio, Rolenzer e Gabriel Bontempo perto dela. Rolenzer, Bontempo vem para a cobrança, é novo escanteio, levantamento vem na grande área, aperta o time do Santos, ganha escanteio não lateral. Lateral pro Peixe, bater da esquerda, campo de ataque aí. Com um toque providencial do Alan, porque na cobrança de escanteio o Igor Vinícius tentou o cruzamento buscando o Gabigol. O Alan desvia antes da chegada do camisa 9. Posse de bola, Santos que segue no ataque. E vem o time do Peixe, vem para o levantamento à frente, lateral cobrado na linha de fundo, bola volta no toque de bola contigo na intermediária, vem para o toque de bola novamente o time do Santos, passa mal, bola volta com o time do Palmeiras, que tenta sair jogando bola, vem de graça novamente com o time do Peixe, já prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para a finta no meio dos zagueiros, bola foi solta, domina o time do Santos, tapa na bola para a linha de fundo, tenta o cruzamento de primeira, levantamento vem na entrada da grande área, aperta novamente, vem para ganhar o time do Palmeiras, mas para mim essa bola já tinha saído, não saiu não? Pra mim também, viu, Ulisses? Só que o bandeirinha por aqui demorou pra assinalar. Quem tomou a atitude primeiro foi o Rafael Claus. O Escobar não conseguiu evitar que ela se perdesse pela linha de fundo. Com um certo atraso, posse de bola Palmeiras. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Tá parado o jogo, marcado lateral novamente para o time do Palmeiras bater pela direita, campo de defesa. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. A bola volta no toque de bola perto, o time do Palmeiras tenta descer do campo de ataque, sobe do peito do Flaco Lopes, domina, ele tenta partir pelo setor de esquerda, vem Luan Pérez para a marcação, ele vem pro break, solta no meio, Flaco Lopes errado, ganha a jogada do time do Santos.
Santos, houve a falta. Fica caído no campo de jogo, sentindo o Gabriel Bom Tempo. Falta, campo de defesa pro Peixe, cometida pelo Andréas Pereira. E são raros os jogos nos quais Flaco Lopes tanto erra. Vai mal o argentino até aqui na partida, devolve pela terceira vez na segunda etapa a posse para a equipe do Santos. Gabriel Bom Tempo correndo o campo todo, sofre a falta, não tem pressa o Peixe. João Schmidt por ali. É isso aí, né, Zaidan? Melhor o Santos do jogo, tô dizendo, Zaidan. Em 5 minutos, o Santos teve 3 chances para fazer o segundo gol. Em 5 minutos, um espaço imenso para contra-atacar, conseguiu chegar para a finalização e a melhor delas foi aquela defesaça do Carlos Miguel no chute do Igor Vinícius, uma jogada bem trabalhada. E o Alan, ele entrou para fazer a mesma função do Kelvin, só que tem muito mais bola, muito mais qualidade, mas ele entrou como lateral. E não é novidade, isso já havia acontecido desde o ano passado, Ulisses. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. O Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. E domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras, bola tocada pelo setor de esquerda, campo de ataque. Domina o time do verde, vem pra finta com Arthur domina, recolhe pra Paulinho, vem pro toque de bola Coutinho. Já soltou pro setor meio direito do campo de ataque, vai tentar o toque de bola, já domina pelo setor de ponta. Aperta novamente, tenta descer Coutinho novamente o time do Palmeiras. Abertura do comando de ataque, vem pro levantamento à frente, tenta o toque de bola Coutinho no setor de meio de campo. Já domina do campo de defesa, recolhe Coutinho novamente no campo de ataque, cruzamento na boca do gol. É pra Gomes, cabeceou pra trás, mas pra ninguém. Mas o Bandeira já dá saída em tiro de meta pro Santos bater. Na tentativa do Gustavo Gomes, praticamente como um ala direito ali do lado esquerdo, defendido pelo Gabriel Brazão. Tentou chegar na bola no cruzamento do parceiro dele, o Murilo. Foi mal o paraguaio, não alcançou, ela se perde. E o Rafael Claus cobra pressa mais uma vez do Brazão. Ó, Ulisses, é bola do campo de defesa, pois não. O Rafael Claus, ele vai pra beira do campo, paramédicos acionados por ali, é uma cena que parece curiosa. Um torcedor do Palmeiras, ele pulou da arquibancada e se machucou feio. Tá recebendo atendimento em uma das placas, cena preocupante, a gente torce pra que fique tudo certo, mas os bombeiros estão por ali, hein. Mas que coisa, hein, Zaidan? Como disse o Fabiani, você percebe a preocupação dos médicos e paramédicos ali, né? Porque ele se contundiu. A gente espera que não seja nada grave, nada sério, mas há uma clara preocupação dos médicos que fazem o atendimento. No futebol da Bandeirantes para você, Tenda Tacarejo, de verdade, há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Tenda Tacarejo, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 11 minutos de bola rolando, 11 de bola rolando, 11:30. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua pra você. 0-0, Santos tem um. Olha, Roleiser fez o gol. Palmeiras 0, Santos 1. Roleiser fez o gol na Bandeirantes, é você. Alô, alô, Agrela. Ulisses no Barradão, mais um gol do Vitória. Agora com Diego, lateral esquerdo argentino, faz 3 diante do Curitiba. Agora Vitória 3, Coxa Branca somente 1. Bandeirantes. Ulisses. O futebol da Bandeirantes para você. Agitado os bancos, hein? Ó, o delegado César Saad tá no campo, próximo a esse torcedor que se machucou, e a ambulância tá sendo autorizada a entrar. Então vai ser um atendimento emergencial esse torcedor. Muita gente por ali, muita gente preocupada com ele que tentou pular. E para quem não sabe, é uma distância muito grande da arquibancada para o campo. É uma cena muito forte. Não à toa o jogo é paralisado por aqui. Paralisado que a ambulância entre no campo de jogo e retire o torcedor que pulou ali e se machucou. E o motorista da ambulância é bom, que ele desviou de todas as bolas ali, placas de publicidade e tudo, hein? Ele passou no teste da autoescola aí com certa tranquilidade. O torcedor agora vai sendo conduzido para a parte de trás da ambulância. Enquanto isso, o Cuca aproveita para conversar com os jogadores do Santos. E o João Martins, junto com o seu staff, chama o Arias, o Flaco Lopes e o Maurício para conversa em grupo por ali. Mas que coisa, hein, cara? O cara vai invadir o campo e se machuca. Que a placa aqui do Palmeiras, da Sport Hub, ela é grandona. Ela é alta, ela é o dobro, né, ali.
É muito bonita até ali para as mídias, merchandise, comerciais, enfim. E vai sendo retirado de ambulância ali o torcedor. Ulisses. E aí, Zaidan? Pois não. Não, e já para ajudar, inclusive, o Fabiani também, piscou a placa aqui mesmo abaixada. Daqui a pouco tem troca no Palmeiras, a entrada do Sosa com a 19 no lugar do Evangelista com a camisa 30. É isso aí, Zaidan. Eu até dizia aqui que o Evangelista deveria sair no intervalo, né? E não só por ele, mas pela necessidade do Palmeiras mudar a sua forma de jogar. O Palmeiras faz um jogo muito ruim. Eu vi o Paulinho ali em pé também, o torcedor ficou meio na expectativa, será que vai, será que não vai? O Rony também do lado do Santos. O Rony parecia já perto de receber instruções e agora o Palmeiras muda, como já anunciou o Everton aí, Sosa no lugar do Evangelista. É um jogador muito mais ofensivo, o Maurício fica um pouco mais. O Palmeiras tem de sair pro jogo, mas se não acertar o meio-campo, não vai acontecer nada. O meio-campo do Palmeiras está mal no jogo e o time faz uma partida muito ruim até aqui, Ulisses. A bola volta no toque de bola, tenta descer Coutinho. Tem que vir outra ambulância, hein? Não pode ficar sem ambulância, hein? E já domina, tenta descer o time do Palmeiras, não consegue. A bola volta com o time do Peixe, que domina no campo de defesa, prazer jogando. Recolhe o time do Santos, prazer jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E vem pro jogo o time do Peixe pelo setor de esquerda, cá para ataque, domina Rolizer. Ele prende o lance, vai pra finta, aperta na marcação, mas faz a falta. Tá marcada a falta, Christian Oliva faz falta para a equipe do Palmeiras bater. Falta para cima do Alan, né? Ele acaba puxando a camiseta do camisa 40 do Palmeiras. Falta bem marcada no campo de defesa do Palmeiras. Alan tenta sair jogando, vem pro toque de bola para Marlon Freitas domina para Gomes volta com o goleiro do time do Palmeiras que tenta ser pro jogo. Recolhe a jogada que tinha Carlos Miguel já domina pro time do Palmeiras, sai jogando com o Maurício. Ele soltou para a direita no campo de ataque para Alan domina pro time do Palmeiras, vai para finta, tenta o tapa na bola, lá vai embora. E o Alan se jogou, velho. O juiz vai dar só lateral pro Santos. Leitura perfeita do Klaus. O Alan, ele conseguiria passar do Escobar, ele viu que ele não chegaria na bola, se jogou. O Klaus bem posicionado, foi bem, mandou seguir a posse a Santista, campo de defesa. Pra você ligar tudo no microfone da Bandeirantes, torcedor, já chegou outra ambulância aqui posicionada, certo? Certo. Uma foi levar o torcedor, a outra já chegou aí. Torcida do Palmeiras irritada com o time, fazia tempo que eu não via a torcida do Palmeiras irritada com o Palmeiras, hein? É verdade, acabou a paciência do torcedor palestrino. No primeiro tempo era com o Klaus, agora ela se transfere ao time. Por isso que o João Martins já muda 2 vezes e tenta melhorar a equipe alviverde. E tenta o toque de bola para ser jogando novamente o time do Palmeiras. Ganha lateral o time do Peixe. É lateral para o time do Santos, batendo pelo setor de esquerda, campo de defesa. Cabos elétricos, Sil, é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Lateral para o time do Santos, bater da esquerda, o tempo não para. Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 16 minutos de bola rolando, 16. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você. Palmeiras 0, Peixe. Gol marcado pelo Roy Laser. Santos venceu o jogo por 1-0, mas vem Palmeiras com perigo, cruzamento na grande área. Arthur cruzou, bola voltou no toque de bola, já domina, batida, gol em cima da marcação, o chute do Andrés Pereira, escanteio para o time do Palmeiras, batendo pela direita. E era o que precisava o estádio para o volume subir novamente. Finalização de perigo do Andrés, que se perde em escanteio, ele chama a responsa. Vai bater e a zagueirada toda do Palestra na área. É futebol, tá Bandeirantes para você, torcedor 20 do Brasil. Recolhe no campo de ataque, levantamento à frente, no alto, vem para sua cá, Brazão, errou também Maurício. Bola pro Brazão pegar. Até o Lucas Veríssimo olhou para ele e falou: Brazão, tá na tua mão, estamos protegendo você. Não tinha ninguém no Palmeiras, sobe e pega, socou, deu pro Maurício fora da área. Maurício ficou mal, tiro de meta Santos. O Maurício viu que o Brazão estava mal posicionado e tentou surpreender, mas era a perna ruim do Maurício. Ele isola a bola e o Peixe fica com ela. E tenta descer o time do Santos, domínio do campo de defesa. Houve a falta, o juiz não deu. Alan ganhou o lance para o time do Palmeiras, vai para a finta, abriu da direita. Recolheu o cruzamento na grande área, entrou, bateu! Flaco Lopes. Gol!
time do Santos para pedindo uma falta. Na velocidade ganhou, perdeu na bobeira. A bola, o Roleiser que fica reclamando com a bandeira. Na velocidade, ganhou o Andréas Pereira, ergueu a cabeça, cruzou. Flaco Lopes livre. Na pequena área, desvia para o fundo da rede. Num toque de primeira sutil, a bola passa pelo pé direito. Ele escora ela com o pé esquerdo e bate no fundo da rede. Flaco Lopes, gol, emoção maior do futebol, essa emoção que você proporciona à torcida do Verdão, no cruzamento perfeito do Andréas Pereira. Agora um Palmeiras, um Santos. E o time do Santos pede falta no jogador do Peixe. E aí? Everton Ramoso, Luiz Fabiani. Ele estava mal no jogo, é verdade, mas o centroavante vive de gols. E estava bem posicionado para surpreender Gabriel Brazão num toque de categoria com a perna esquerda. São 12 gols para Flaco Lopes na temporada. Placar igualado, festa na Casa Palestrina. É o futebol da Bandeirantes para você, placar de 1, jogo empatado. Cláudio Zaidan, foi falta no início do lance ou não, Zaidan? Pra mim não, uma disputa normal. O jogador do Santos tenta proteger e tenta fazer com que o Alan não possa chegar a bola, mas não houve falta não, foi uma disputa por espaço ali, né? E o Alan traz essa qualidade que o Kelvin não teve, ele consegue chegar com mais eficiência ao ataque, uma jogada bem trabalhada, ela passa ali pelo Pérez, né? O Pérez deu bote na hora errada. O Palmeiras começa a reagir muito na base do ambiente, da vontade, a torcida acordou depois daquele lance lá do Andréas Pereira e empurra o time. O Palmeiras faz um jogo tecnicamente ruim, taticamente errado, mas se anima com o ambiente que agora é explosivo dentro do Allianz. Ulisses. E vem pro jogo o time do Palmeiras, bola foi solta no toque de bola, contigo novamente de áreas domina, abriu com braço pela direita, ameaça o cruzamento, vem pro breque, prendeu pra Alan. Alan limpou, outra finta, balançou, rolou, entrada da área pra Maurício, a pancada pro gol, desvia. Vai embora pra linha de fundo, escanteio, toca por último na marcação do Lucas Veríssimo. Tá marcado escanteio pro time do Palmeiras, bater, Palmeiras cresce no jogo. E o Cuca vai precisar de um exército pra parar o Alan do lado direito. Endiabrado, começou no banco, sabe-se lá o porquê. Faz a festa pra cima do Escobar, conquista o escanteio. Andréas Pereira bate. Começou no banco porque quem dirigiu o Palmeiras foi incompetente quando tirou ele contra o Flamengo na final da Libertadores. Os caras parecem que marcam o menino e o menino resolve. Entendeu? É assim. É bola do campo de ataque, escanteio cobrado no alto. O Brazão vem para dar um soco na bola e põe para fora. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. No futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 21:30 de bola rolando, 21:30. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua pra você aqui na Bandeirantes. Palmeiras, Santos. Alô. Ô, Magrela. Ulisses, mais um gol do Vitória no Barradão, agora 4-1. Eric faz de pênalti, dá pra dizer, com falha do goleiro Pedro Rangel. Agora Vitória 4, Coritiba somente 1. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Luiz. Pois não. Daqui a pouco o William Arão na equipe santista. E é o seguinte, Ulisses, Arão vem aí, como disse o Everton. Se o Santos não mudar, ele vai tomar virada, porque o time está cansado, né? O Santos fez uma marcação impecável durante todo o primeiro tempo, início do segundo tempo, teve chance para fazer o segundo, mas o time está cansado. Você percebe que alguns jogadores já não conseguem correr. Palmeiras mais ofensivo, com mais qualidade com a entrada do Alan, mais ofensivo com a entrada do Sousa no lugar do Evangelista. Então tá na hora do Santos mudar, porque há cansaço no time e o Palmeiras começa a encontrar espaço para jogar. O Santos não muda, ele toma virado, Luiz. Mexeu o Santos uma vez só. Isso mesmo, a primeira mexida do técnico Cuca, a saída do 28, Cristiano Oliva, para a entrada do 15, William Arão.
e vem pro jogo, o time do Peixe, bola foi chutando a esquerda, quebra ataque, recolhe Barreal, ele prendeu da esquerda, levantou no gol, zagueiro subiu, cortou, a bola voltou de primeira, tentou toque de bola, Arão domina para o time do Santos, solta a jogada pelo setor de meio esquerda, quebra ataque para Barreal, dominou, abriu o compasso, cruzou, vai ganhar escanteio ou não? A bola volta ainda com o time do Santos, recolhe a jogada pelo setor de direito do campo de ataque, Barreal puxou o lance, ele vem para fintar uma jogada, nossa senhora, que chegada tomou o Barreal do Andréas Pereira, e já domina, vem para o toque, ele para recolher novamente o time do Santos, abertura pelo meio de campo, na intermediária do time Peixeiro, levanta para o setor de direito do campo de ataque, pede a jogada Roleiser, ele domina, vem para o setor de ponta em cima da marcação, escapa, vai para o toque, ele para Roleiser, ganha, perde, volta, ganha o lance novamente para o time do Santos, ele protege, gira, vai para a finta, tenta o toque do comando de ataque, escapa da marcação, Igor cruzou, levantou, no gol para Roleiser, deixou passar, Gabigol bateu em cima da marcação, aí o Gabigol fica se lamentando, domina o time do Palmeiras, tenta descer do campo de ataque com Maurício perdeu a jogada para Flaco na velocidade, cruzou na boca do gol, passa na cara do gol, ninguém do Palmeiras, ela volta para Andréas Pereira aqui no meio do campo de ataque, solta a jogada, continua no setor intermediário, abriu novamente para Freitas tentou dominar, afasta o time do Santos, vem para tirar dali, a bola domina no campo de retaguarda, vem para o toque, para o time do Santos para descer, abertura para Gabigol domina para o time do Peixe, vai para finta, 1-1, tá empatado o jogo, que jogo, domínio do campo de ataque, Gabigol vai para finta, recolhe a jogada para Roleiser, ele vem pro drible, escapa da marcação do primeiro, escapou do segundo, pode soltar na esquerda, era na esquerda, o lance ele foi fominha. Tinha o Barreal livre, né, entrando por trás da marcação, tentou o arremate mais uma vez com a canhotinha, e ela de novo explode na marcação palmeirense e pede a oportunidade do Santos. É o futebol, tá Bandeirantes para você. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na rua, na estrada. Amortecedor HG na Cata, pode contar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 minutos de bola rolando, 25 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, meu povo. Palmeiras, Santos, jogão de bola pra você no Allianz Parque. E vem Alan, ele não pode sair do time. Domina novamente o time do Palmeiras, abertura do toque de bola. Levantou Pereira, cruzou na boca do gol. Afasta o time do Peixe para ser jogando. Domina o time do Santos, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Abertura pra Gabigol, escurou jogada. Vem lançamento à frente, faz o break, era na frente a bola. Perde o lance, nossa, é pra falta. É pra amarelo o lance do Maurício. Domínio do campo de ataque, aperta novamente o time do Palmeiras, tentou ganhar. O árbitro manda seguir. Na pancada, tá parado o jogo, falta no Alan. Paulinho, chamado por João Martins, voltará a defender a camisa do Palmeiras depois de 302 dias. Prontinho, à beira do campo, muita festa quando anunciado o nome dele por aqui. Vai subir a placa, confirmando a troca na equipe do Palmeiras. Não só ele, o Luiz Pacheco também vem pro jogo. Maurício, me parece com a 18. Não é. Eles vão esperar a falta. E aí vão oficializar a troca, mas é o Maurício quem sai para a entrada do 10, Paulinho. Olha o nome. E vem pro jogo novamente no meio do campo de ataque. Já o Zaidan fala com o Amafre, tudo caminha mais seguro, só vai, fale com o seu corretor. Do meio do campo de ataque, o time do Palmeiras 1-1, tá empatado o jogo, Santos e Palmeiras. Já do meio do campo intermediário, prende o lance, curtindo no setor intermediário. Recomeça a jogada novamente com Gomes domina para o time do Palmeiras, gira para Flaco dá o tapa na bola, tenta escapar da marcação, aperta Flaco, balança em cima da marcação do primeiro do segundo. Ele tenta o toque de bola, Escobar acompanha, cruzamento do boca do gol, sai do gol. Brazão para fazer a defesa para o time do Peixe. Ele sai jogando com o Arão domina para o time do Santos, vem pelo setor de direito do campo de ataque, estica a jogada pelo setor de esquerda, abre o lance à frente para Escobar faz o break, vem para Arão domina novamente. O Escobar tomou um chega dos... Estão se estranhando ali, tanto o Escobar quanto o Sousa, muita sede ao pote do jogador paraguaio. Viva na pele a Libertadores Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente, meu amigo, na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus, e vem pro toque de bola, tenta descer o time dos Palmeiras, não consegue, a bola volta no toque de bola, já domina novamente o time do Santos para ser jogando, domina pelo seu campo de defesa, o time do Santos balança Roleiser, escapa da marcação do time do Palmeiras, bom Roleiser, ele ganha o lance, abriu pra Gabigol, toque completamente errado no meio. Mas ganha lateral o time do Santos. Muda. E não adianta o Gabriel Bom Tempo chamar. Ele tem que tocar no pé. O jogador tá indo de costas, ele passa curto. O cara antecipa a roupa, ele chama o cara pra vir pra frente. Tá correndo de trás, pô.
Muda o Palmeiras, sai 18 Maurício, vem 10 Paulinho e sai 8 Andreas, vem os 50 Luiz Pacheco. Último jogo do Paulinho pelo Palmeiras foi diante do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes em julho do ano passado. Mais de 300 dias depois volta a atuar. É o futebol da Bandeirantes no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. É o futebol da Bandeirantes para você. No meio do campo de defesa para Sérgio. Jogando novamente o time do Santos. 1-1, tá empatado o jogo. A aventura vem com toque de bola de bom tempo. Bom tempo, domina para o time do Peixe. Abre a jogada para Arão. Arão recolhe no seu campo de defesa. Vai ser jogando novamente no toque de bola. Coutinho do Brazão. Brazão domina para o time do Santos. Terceiro jogando pelo campo de defesa. Ele abre o compasso, gira a jogada. Vem para o passe de bola perfeito. Buscou novamente com Barreal. Barreal para Escobar. Escobar para Barreal. Barreal domina do seu campo de defesa. Tenta ser o jogador do campo de retaguarda. Solta a jogada. Coutinho no meio. É para o João Schmidt. João Schmidt domina na sua zaga central. Vai para o toque de bola curto. Com Luan Pérez domina novamente para João Schmidt. João Schmidt abre para a direita do campo de defesa. Domina o time do Peixe. Desce para o jogo. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. A bola volta no toque de bola. Domina. Tentava descer. O time do Santos não consegue. Seu novo Terra está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. E domina o time do Santos, tenta descer curtinho, não tem visão de jogo. Alguns jogadores do Santos não entendem futebol, cara. Levantamento foi feito à frente para Roleiser. Nossa senhora, cara. Aí o João Schmidt meteu a bola, o Roleiser meteu a bola no meio. É isso que eu digo de jogador entender, né? Ver o ponto futuro, jogar com inteligência. O Roleiser dá o tapa no meio, todo o time do Palmeiras vai na bola. Ela vem no meio de campo pro João Schmidt. E o Roleiser abre na direita livre. O João Schmidt espera, segura, prende. A hora que ele vai passar já era, viu, Zaidan? E o Roleiser faz uma partida muito boa. Já tá na hora de sair, né? Ele tá muito cansado. Tem muita dificuldade para participar da marcação, para voltar. E quanto ao Paulinho, é aquela história, né, Ulisses? Estava no banco, que já tem condição. Ficou muito tempo parado, então é óbvio que não tem condição de jogar no seu melhor nível, mas é um atacante muito técnico, finaliza muito bem. Então as mudanças foram bem feitas, né? O Palmeiras ganhou juventude, capacidade de marcação no meio campo, e com o Paulinho ganha qualidade técnica na finalização. E repito, o Roleiser faz uma grande partida, mas está cansadaço. Está na hora de mais uma mudança ali no meio campo do Santos. E vem pro jogo, Igor Vinícius balançou, tomou a falta, entrada da área pela direita pro time do Peixe bater. Santos que descia pelo lado direito com o Roleiser, ele passa para o Igor Vinícius, ele tentou o drible pra cima do Arthur, foi derrubado, falta marcada na bola parada, o Santos tenta o segundo. Tem falta o time do Peixe pela direita, falta para o Santos bater. Tenda atacarejo de verdade. Há 50 anos aqui, a conta fecha na loja, no app e no site. Falta bem marcada, Zaidan. Falta bem marcada. O Igor ia chegar à linha de fundo, ia conseguir fazer o cruzamento. Aconteceu a falta sim. É falta para o time do Peixe bater na linha lateral da grande área. Placar do jogo continua, placar de 1-1, tá empatado Palmeiras e Santos. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. É falta para o time do Santos bater. Gabigol pede passagem para cobrar direto, hein? Gabigol se posiciona, partiu para a bola, bateu em cima da barreira. A bola volta com o time do Palmeiras, Arias tenta ser jogando de uma bola de graça com o time do Peixe. Já domina o time do Santos, tenta sair jogando bola mal tocada. Alan tenta chegar na bola, recolhe novamente o time do Palmeiras, a bola sai para a linha de lado lateral para a equipe do Palmeiras bater. Tá parado o jogo manual para o time do Palmeiras cobrar. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 32 minutos de bola rolando, 32 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua pra você, Palmeiras 1, Flaco Lopes empatou, Santos na frente com o Roleiser, 1-1, jogo empatado. Agrela. Ulisses, hoje tem jogo 7 na NBA entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers na casa do Boston Celtics. Amanhã, jogo 7 também para Detroit Pistons e Orlando Magic e Cleveland Cavaliers contra Toronto Raptors.
E domina Alan, vem pro toque de bola para o time do Palmeiras. Ele prende a jogada pelo seu campo Martínez. intermediário. Tenta o levantamento à frente, vem pro toque de bola Coutinho. Pois não. Emiliano Martínez, já no Palmeiras. E vem para o jogo Igor Vinícius, tenta o levantamento para Gabigol, consegue boa jogada, se inverter, tem aberto pelo setor de direita no Roleiser, abriu na esquerda cá para ataque, Roleiser no mano a mano com o Murilo, balançou, puxou, nossa senhora, péssimo no chute. Pegou mal demais na bola, né, Ulisses? Era um contra-ataque santista que nasce com o Gabigol abrindo para o Roleiser e na esquerda encontra o Barreal. Ele tenta trazer para dentro e de pé na esquerda manda longe, bem longe do gol, pede oportunidade o Peixe. E muda o Palmeiras, sai 15, Barreal Gustavo Gomes, né? entra 32, Martínez. Pois não, Zaidan, ele chuta, mas tem que chutar mesmo, mas tem que chutar certo pelo menos, né, meu filho? Tem que chutar certo, mas e é chuta. Ele abaixa a cabeça e manda bala, né? E agora é uma mudança tática, né? Coloca o Emiliano, que é um volante. Palmeiras não vê o empate como um bom resultado, percebe o Santos cansado, dando mais espaço e tenta resolver o jogo. Mas ainda um futebol fraco do Palmeiras. O time se empolgou com o gol de empate, com o ambiente todo favorável, mas ainda faz um jogo tecnicamente fraco. Vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer com o setor intermédio. Ô Marcelão, vou te dizer, hein, Marcelo, olha o Peixe, tentou descer, não conseguiu, afasta a zaga, vem para tirar novamente o time do Palmeiras do campo de defesa. É bola no campo de retaguarda, do meio do campo de defesa, o time do Santos tenta o toque de bola. Alô, Gilson Pavan, forte abraço pra você, força, boa recuperação, tamo junto, Gilson Pavan. Alô, seu Ciro Baraldi também ligado na Bandeirantes, força pra vocês aí, grande Gilcinho, curtindo o futebol da Bandeirantes, obrigado pela audiência. Pois não. Daqui a pouco mudança dupla na equipe santista, Rony e Moisés prontos pra entrar. Na verdade, uma delas já acontece agora. A saída do 9, Gabriel Barbosa, para a entrada do 11, Rony. Rony, então, enfrentando o seu ex-clube. E sai, inclusive, vaiado Gabriel Barbosa, ou as vaias podem também ser para o Rony. E a outra mudança, a saída do camisa 22, o Barreal, para a entrada do 21, Moisés. E aí, Zaidan? O jogo nesse momento está corrido demais, pegado demais, disputado demais para o Gabriel, né? O Gabriel participa muito pouco. É um cara que o treinador sempre espera que na finalização ele resolva a parada. Mas estava na hora de sair mesmo e entram dois jogadores muito rápidos, né? O Rony, que é um lutador, e o Moisés, que costuma entrar bem no segundo tempo. Quando começa o jogo, já não se desempenha tão bem. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. E domina, vem pro toque, levando contigo novamente, o time do Palmeiras tenta ser chegando, afasta o time do Peixe, vem pra ganhar a jogada contigo no setor intermediário, Moisés, ele ganhou, não se perde na sequência, bola volta com o time do Verde, que domina no campo de retaguarda para sair pro jogo. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. 1-1, tá empatado o jogo para você ligado no microfone Bandeirantes. Pode contar com a qualidade, com a durabilidade, pode contar com a confiança se a Nakata. Você pode, você sabe, você pode contar. A bola volta no toque de bola, Sousa domina para o time do Palmeiras, abre para Paulinho recolhe para o time do Palmeiras, vai para Finta, recebe na linha de fundo para Sousa dominou, levou para a linha de fundo, fechar a porta para ele, ameaça o cruzamento, não o tem. Ele tenta o toque de bola novamente, aperta o time, sai jogando o Sousa errado. Bola de graça com o time do Santos que tenta descer do campo de defesa, a bola muito mal passada, recolhe novamente Paulinho, ele prende para o time do Palmeiras, vai para a finta, gira, ele tenta o cruzamento, Brazão do soco, gira, a bola volta no toque de bola que eu tiro na intermediária com Rony tentou descer para o comando de ataque, fica no chão, ganha a jogada novamente no campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras pelo setor de direita, tenta o toque de bola que eu tiro novamente, Luiz Pacheco ganhou, bola desviada, toque de cabeça para fora, escanteio Palmeiras aos 37 minutos de bola rolando. Viva na pele a Libertadores, a Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN, pelo plano prêmio do Disney Plus. Escanteio na Bandeirantes.
Antes pro Palmeiras. Escanteio vai ser cobrado pela direita do campo de ataque. Se posiciona para a cobrança. Souza, ele vem para bater. Escanteio para você ligado no microfone da Bandeirantes. Escanteio Souza. Souza partiu, bateu, levantou na boca do gol. Arão de cabeça vem para subir de tirar. A bola volta no toque de bola. Rony vai para cima da marcação do time. Novamente com toque de bola do time do Palmeiras. Prende ao lance o Palmeiras para ser jogando no campo de defesa com toque de bola. Coutinho de Arthur. Conte com a Mafre. Conte com a Mafre. Tudo caminha mais seguro. Só vai. Fale com o seu corretor. É Mafre. A bola volta no toque de bola. Domina o time do Palmeiras. Tentando descer. 1-1. 38 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Palmeiras 1 para o time do Santos. Santos saiu na frente. O Palmeiras empatou. Domínio do campo de ataque do Santos. Fez Roleiser. Flaco Lopes para o Palmeiras. Alan domina para o time do Palmeiras. Vem para o toque de bola. Já solta pela direita do campo de defesa. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. Domínio no campo de ataque. Tenta descer Arias escapou, desceu, cruzou, levantou, segunda trave. Flaco Lopes cabeceou. Afasta a zaga do time do Santos. Tenta tirar a bola. Voltou. Entrada da área. Vai pintar a virada. Bateu pro gol. Paulinho para fora. Linha de fundo, Paulinho quase faz o gol, mas Bandeira marcou agora o impedimento. Ele estava conversando com o Klaus para entender de quem que veio a bola, se era de um santista ou de um palmeirense. O Paulinho de fato estava à frente, poderia bater, encheu o pé, tirou tinta da trave do Brasil, mas ele já estava à frente em posição de impedimento. Estava impedido, o Paulinho está apontando, como eu disse aqui na transmissão do Futebol da Bandeirantes. Seu novo TR está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Tenta sair jogando novamente o time Zé Rafael e Matheus Xavier. Vai mexer o peixe por 2 vezes, mais 2 vezes. Tenta descer novamente. E o Rony vai se desentendendo ali com o Arthur, hein? Exatamente, não chegaram a jogar juntos no Palmeiras. E o Rony deve estar falando, você não sabe o que eu fiz nesse clube. E o Arthur fala, você não sabe o que eu vou fazer nesse clube. Levou melhor o palmeirense e agora a bola fica com o Santos. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitybay.com.br. Bom tempo, vai embora. É a primeira das 2 mudanças que o Cuca faz nesse momento. A saída do 49, Gabriel Bom Tempo, para a entrada do camisa 6, Zé Rafael. E o Bom Tempo vai demorando para sair, o torcedor do Palmeiras vai aumentando a impaciência. E a outra modificação, ele colocou errado, tá? Ele tá dizendo que sai o Matheus Xavier para a entrada do Roleiser, mas é ao contrário, errou o quarto árbitro. Tá indo embora o 32 Roleiser para a entrada do 47 Matheus Xavier. E aí? Zaidan? Cansados os dois, né? O Roleiser, a gente já dizia aqui, ele já nem participava da marcação, voltava bem menos. O Matheus é um jovem, uma revelação do Santos, agora já de vez no profissional, porque ele subiu, voltou para a base, agora de vez no profissional. E o Zé Rafael dispensa apresentações, é um jogador longe do seu auge, mas que pode ajudar com a experiência. Agora o Santos perdeu muito desde que o Oliva saiu. O meio campo passou a marcar muito menos que antes, viu, Ulisses? Tenta descer o time do Palmeiras, para a chuta para tirar. Bom lance à frente, Arias bateu para gol, Brasil! No chute do Arias, o Brasil meteu para escanteio, a queima-roupa! Tentou com a perna esquerda, o Arias que estava sozinho. E agora todo mundo na área, porque vem o escanteio, Palmeiras Souza. Escanteio Palmeiras, vem para a cabeça do time do Palmeiras, escanteio Souza, vem para bater, escanteio para o time do Palmeiras, partiu para a esquerda, levantou no boca do gol, subiu de cabeça, afasta a zaga, voltou de primeira, Alan bateu errado, tenta descer o time do Santos, sabe de cabeça para ganhar, não consegue, bola volta na direita com Arias dominou, chuveirou, levantou no boca do gol, subiu de cabeça, tirou de qualquer maneira, novamente Lucas Veríssimo, a bola volta com o time do Palmeiras, cruzamento na segunda trave, o toque de bola frente, passa por todo mundo, tenta ser o Arão, a bola bate em cima do Arias, já dominou no campo de ataque, Arias recolhe no campo de ataque para o time do Palmeiras, ele vem para finta, vai tentar o toque de bola, balança Arias, vai tentar o drible, Arão em cima dele, abre a jogada, tenta o toque de bola contigo no setor do direito do campo de ataque, lançou linda bola, recolheu, vem cruzamento à frente, meteu o pé na bola, Martínez desvia, escanteio, ou não lateral para o time do Palmeiras, bater para aquele escanteio para o Palmeiras cobrar.
tenta atacar, jogo de verdade, há mais de 5 anos, há mais de 25 anos, aqui a conta fecha na loja Nop, bem no site. Escanteio para o time do Palmeiras, bater, tentou o gol da virada e Sousa vem para a cobrança de escanteio, tentou o gol da virada, se posiciona 42 minutos e 30 de bola rolando. Escanteio para o time do Palmeiras, bater, placar do jogo 1-1, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Sousa na bola, partiu perna da direita, bateu, levantou, no gol, subiu o Zé Rafael de cabeça, a bola volta de primeira, desviada, vai embora, escanteio. E o Klaus muda de ideia. Depois deu tiro de meta, dando tiro de meta. Porque realmente teve a impressão do desvio, mas é porque a bola quicou muito rápido na grama na tentativa do Pacheco. O Brasão já estava vendido, bate na rede pelo lado de fora e só em tiro de meta para a equipe santista. Grupo Souza, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Zaidan Santos tomando pressão do Palmeiras agora, hein, Zaidan? O Santos, com a saída do Olivo, perdeu muita força de marcação e qualidade no meio campo. Depois o cansaço de Rolês ali no tempo. O Palmeiras foi ganhando espaço, se empolgou. O Palmeiras não faz um bom jogo, mas está empolgado, empurrado pela torcida, vê a virada como possível e está em cima, Luiz. É lateral, novamente na direita para o time do Palmeiras, bater para você ligado no microfone da Bandeirantes, lateral para o time do Palmeiras cobrar, se posiciona para a cobrança de lateral para o time do Palmeiras, bater bem para a cobrança, Sousa bate o lateral, levanta para dentro da grande área, o toque de bola para trás, ela volta, vem para rasgar o time do Santos, levantamento, vem Rony, aperta, tenta recuperar para o time do Peixe, bola foi junto à frente do campo de ataque, em velocidade, Carlos Miguel saiu, rasga a bola, dá um bico, levanta pelo campo de ataque, Arão, ele sobe de cabeça, ganha o lance, volta para o Zé Rafael domina para o time do Santos, ele arma a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o jogo novamente o time do Peixe, abertura na direita, recolhe novamente Igor Vinícius, vem para o cruzamento errado, bate a zaga, volta o time do Palmeiras para ser para o jogo, lançamento à frente, Arias domina, Arão vem na marcação, eles se conhecem, a bola volta com o time do Santos, o árbitro para, marca, falta para a equipe do Santos bater da esquerda, para o time do Palmeiras bater. Foram duas faltas em sequência, uma do Arão para cima do John Arias e na sequência também o Matheus Xavier derrubando o jogador palmeirense, falta marcada, posse de bola pro Verdão que quer a virada. E vem para o jogo, o time do Palmeiras. 6. Sousa domina pelo comando de ataque, 6 de acréscimo. Mas iremos a 51. Você ligado na Bandeirantes. Nossa, eu vou dizer para você. O quarto árbitro tá chamando o árbitro porque o Maurício e o Andrés Pereira, que deu 6 minutos, partiram para cima do quarto árbitro. Vem Palmeiras, bola batida, gol, vai embora. E tá parado o jogo, marcado o tiro de meta pro Santos bater. E você cantou a bola porque o Klaus agora vai mandando o Brasão colocar a bola na marca, deu uma olhada ali pro banco. Por enquanto, sem sinal de cartão para os jogadores do Palmeiras, mas as reclamações são incessantes. Benedetti por ali também. E os jogadores continuam reclamando. Que coisa chata. Foi lá o Fux que outro dia, quando foi expulso no banco, um amarelo, sem eu. É verdade. Vamos. Tem histórico o Fux. A bola volta no toque de bola, tenta ganhar o time do Santos, tenta o toque de bola contigo na intermediária, a bola volta com o Murilo de coxa para Paulinho domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando com o Luiz Pacheco recolhe no campo de defesa e sai para o jogo. 6 tá bom, de acréscimo é pouco, Zaidan. Pouco, né? Nós tivemos paralisações importantes, inclusive com aquele acidente com o torcedor, tivemos né? Jogadores sendo atendidos. Então é pouco sim, 6 minutos, pouco tempo que o Klaus acrescentou ao jogo. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, não consegue, bola volta contigo no campo de defesa com o Murilo prende 1-1, tá empatado o jogo, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 46 minutos de bola rolando, você ligado no futebol, a Bandeirantes domina novamente Paulinho, ele prende Paulinho de volta aos gramados depois de mais quase um ano, a bola volta no toque de bola, ganha o lance novamente o time do Palmeiras, tentou arrancar, mas perdeu o lance, perdeu o tempo na bola Moisés, lateral foi cobrado, a bola volta no campo de defesa com o time do Palmeiras que domina já no campo de ataque para Marlon Freitas domina a jogada, solta para o setor de direito do campo de ataque, abriu jogada no campo de ataque, lançamento foi de Martins soltou a jogada, vem cruzamento na grande área, subiu de cabeça a zaga, vem para tirar, recolhe a jogada pelo setor intermediário, afasta novamente o time do Palmeiras, tenta o domínio de bola contigo no setor intermediário, a abertura para Sousa, não tem marcação, deu para trás, ajeitou o Alan, vai fazer, bateu!
do Palmeiras, Alan para o Verdão, ele não pode ficar fora do time, ele não pode ficar fora do time, alô Abel, ele não pode ficar fora do time, ou quem seja da sua comissão técnica, Alan e o gol da virada do Verdão, agora Palmeiras 2-1 pro time do Santos, com a emoção maior do futebol, essa emoção, menino Alan, que você proporciona a torcida do Palmeiras 2, Santos de virada, eu tô dizendo, ele começou uma jogada que deu gol de empate pro Palmeiras, agora ele chuta a bola que sobrou pra ele, empatando e virando o jogo depois, Alan, e aí, Luiz Fabiani, 90 minutos no Allianz Parque é muita coisa contra esse Palmeiras, que segurou o Santos bem no começo do segundo tempo e cresce nos momentos grandes. A torcida que canta e vibra agora explode no talento de Alan de esquerda, superando o Gabriel Brazão e trazendo a virada. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time de Alan. 2-1, Ulisses Costa. Parece que o VAR tá vendo um toque de mão na área, vamos ver o que acontece. O Klaus está lá no meio do campo. Parece que ele conversou com o VAR, não deu reinício ao jogo. Para você ligado na Bandeirantes, Zaidan. Ele está conversando com os capitães, né? E explicando exatamente isso. Há duas coisas. Primeiro, se um jogador que parecia em posição de impedimento do Palmeiras, se a bola desvia nele ou não, e se ele atrapalha ou não o Brazão, e se quando houve desvio, se foi no braço de um jogador do Palmeiras. É isso que o VAR terá de ver, né? Então, claro. Ele anulou o gol. Agora eu vou falar uma coisa pra você aqui, ó. O Zaidan, o banco de reserva dos Palmeiras é impossível Bandeira trabalhar. Todos os jogadores partem pra cima do Bandeira do jogo. É impressionante. Tá anulado o gol do Alan. O VAR chamou o Klaus. Ele vai no VAR. Tá indo no VAR. O VAR tem dúvida. O VAR entende que houve alguma irregularidade, senão não chamaria o Klaus, porque o Klaus deu gol, o Bandeira deu gol, mas o pessoal do VAR entendeu que há alguma irregularidade, por isso chamou o Klaus. Se não entendesse que houve uma irregularidade, não teria chamado. Agora, reclamar com o Bandeira não tem nada com isso. Mas o banco, porque é chato, Andrés Pereira. Vai anular. O que o Maurício fez, ele vai anular o gol. Deve ter tido alguma irregularidade. Vamos ver o que ele vai fazer, pois não, Fabiani? Ele reviu o lance aqui do meu lado, deu pra ver a leitura labial. Pegou na mão, vou anular. Dito e feito, gol do Palmeiras anulado, permanece 1-1. Muito bem, pegou na mão do Murilo. Foi isso mesmo, do zagueiro do Palmeiras que estava lá na área, gol anulado, confirmada a decisão do Palmeiras. Eu até fiquei em dúvida do toque, mas a posição dele, inclusive, atrapalha o Brazão e ele está em posição de impedimento. Agora, se houve o toque, se isso for constatado na imagem, aí não há o que dizer, né? Obviamente o gol tem de ser anulado. E é isso que fez o Klaus. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, o árbitro acresceu mais 2 minutos de jogo, 51, vamos com mais 2 minutos de jogo, 1-1, tá empatado o jogo. Brazão bate o tiro de meta, 1-1, empatado, anulado o gol do Alan, domínio do campo de defesa, aperta o time do Palmeiras, tenta descer com o Martínez, não consegue, a bola volta com o time do Santos que tenta descer do campo de ataque, Alan na finta, ele dribla, recolhe o time do Santos, tenta ser pro jogo, vem pro toque, houve a falta, e aí a confusão com o Alan. Confusão com o Alan que chegou depois. Olha o banco de reserva, o Andrés Pereira, cara. O Andrés Pereira tá ali empurrando o jogador do Santos no banco de reservas, na área técnica. Cara, mas ninguém para esse cara, ele quer apitar, ele tá fora do jogo. Totalmente cara, é irritante a postura do Andrés Pereira no banco, cara. Totalmente descontrolado o Andrés Pereira, não só ele, mas todo um grupo ali de jogadores reservas do Palmeiras. O Benedetti também tá fora de si. O Escobar foi pra cobrança, pra cima do Alan, seria mano a mano. Aí vem os bancos das duas equipes, o tempo fecha e o Klaus tenta conter os ânimos. Zaidan. Os jogadores estão imersos nesse clima que foi desenvolvido nos últimos 5 anos pela comissão técnica, né? De reclamação permanente contra a arbitragem
o tempo todo, de maneira hostil, e fica todo muito nervoso, todo mundo fica pilhado e acontece esse tipo de coisa aí, Ulisses. E só atrasa pro jogo voltar a rolar. Luiz Pacheco vem para tirar novamente, vem para tirar para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, recolhe o time do Palmeiras para ser jogando. 53, vai terminar o jogo, o árbitro ergue o braço, o árbitro termina o jogo no Allianz Parque. Palmeiras 1, Santos também 1. Na Bandeirantes tá pintando cartão para um monte de gente. Vem Capelinha, que o pau vai comer na casa do Romeu. Capela, fica atento aí, Capelinha, 1-1, jogo empatado. Chicote estralando na Arena do Verdão e Ulisses Costa narrando demais. O empate, Palmeiras e Santos 1-1. Já volta pro campo de jogo. Tem vaia, tem crítica, tem briga, tem empurra. Alô, Everton Ramos, alô, Luiz Sabiani. O bicho tá pegando, Capelanes. São 6 jogadores do Palmeiras em volta do Klaus. Agora o João Martins vai lá tirar os atletas e diz que ele é o representante das reclamações. Todos os jogadores ainda em campo, tanto santistas quanto palmeirenses, mas o clima não é ameno. Inclusive subiu um cartão amarelo pro Luiz Pacheco por conta das reclamações. Camisa 50 do Palmeiras, não estava pendurado, mas toma amarelo após o apito final. Clima hostil para cima do árbitro Rafael Klaus. E claro que quem vai ter o nome muito falado na semana é o árbitro de vídeo, o Diego Pombo Lopes, que foi o responsável por sugerir a revisão do gol ao árbitro Rafael Klaus. Tempo fechou, até os santistas reclamando por ali, seguranças das equipes no campo. Fato é que o placar fica em 1-1, Capela. Deixa eu só, antes de chamar o Everton Ramos aqui, obviamente que vocês estão atrás da placa de publicidade, atrás dos gols. Eu tô com o monitor aqui. O Ulisses falou insistentemente do Andreas Pereira. O Andreas Pereira, ele é um folgado, porque ele foi reclamar com o Klaus, e é normal, os jogadores reclamam de tudo. Ele pegou e deu um esbarrão no Cuca, que estava ali tentando segurar, controlar os jogadores do campo de jogo. Deu para ver nitidamente que o Cuca mandou ele tomar caju, que não sei o quê, porque ele foi lá para esbarrar no Cuca. Quer dizer, cara que não tem respeito por ninguém. Agora os jogadores do Santos vão cumprimentando a arbitragem também. E a torcida do Palmeiras, vamos subir o som da Arena do Verdão aí. Sobe o som um pouquinho para nós. Tô achando que as vaias serão direcionadas para o Rafael Klaus, o árbitro do jogo, que anulou corretamente o gol do Palmeiras, o segundo gol. A bola toca na mão do Arias. Não pode, é regra. E aí, Everton Ramos? Pois é, isso mesmo. Os torcedores do Palmeiras esperaram o Rafael Klaus se perfilar ali com os companheiros, com todo o quarteto de arbitragem, para vaiar também o trio de arbitragem após esse empate em 1-1. E eu ia destacar justamente isso, viu, Capela? Enquanto se formava, após o apito final, um primeiro bolo em cima do Rafael Klaus com os jogadores que estavam em campo, o Andreas Pereira sai rápido do banco de reservas e vai em direção ao quarto árbitro primeiro, ao Maguielson Lima Barbosa. E ali já há uma primeira trombada com o Cuca. Se houve uma segunda próxima ao Klaus, é reincidente. Então, os ânimos à flor da pele após esse empate, esse clássico da saudade que termina empatado em 1-1 aqui na Arena Alviverde. Beleza, daqui a pouquinho tem a abertura do apito final. Antes tem o craque Bandeirantes. Por enquanto, a gente vai projetar o que vai rolar na sequência da rodada, mas o nosso jogo Arena do Verdão, Palmeiras 1, Santos também 1. O craque do jogo. E aí, mestre Cláudio Zaidan, polêmica atrás de polêmica, mas assim, viu, Zaidan? Tem polêmica que vale a pena, tem polêmica vazia. Antes do craque Bandeirantes, pessoal, também não vamos brigar com a regra. Você pode não gostar da regra, mas a regra é a regra. A bola toca na mão do Arias. Ah, mas não teve intenção. É regra, não há intenção de bola na mão, mão na bola nesse sentido, né, Zaidan? Não há nenhuma dúvida, Capelanes. É o seguinte, a arbitragem não construiu esse placar. Esse placar não é resultado de erros de arbitragem. Não é. O árbitro não teve qualquer influência no resultado do jogo. Mas, primeiro que quase todos os jogos no Brasil você tem esse tipo de situação. O árbitro cercado, até em lance banal, arremesso manual. Imagina em gol anulado. Mas, de fato, havia motivo para anular o gol. E foi o VAR. Os caras foram falar com o Bandeirinha. O VAR, o Bandeirinha correu pro meio campo, o árbitro deu gol, mas o cara do VAR falou, teve uma irregularidade, vem cá e dá uma olhada. Corretamente ele chamou o árbitro de campo para decidir. O Klaus foi lá, viu,
e decidiu. Então não houve influência da arbitragem, mas já virou rotina essa encheção de paciência, de reclamação em cima da arbitragem e de querer dar à arbitragem a responsabilidade pelo resultado. A arbitragem não teve qualquer influência no resultado, Capelanes. Concordo 1000% contigo, mestre Cláudio Zaidan. É importante ressaltar que temos jogos em andamento. Alô, Guilherme Agrela. O futebol do Brasil rolando pra lá e pra cá. Furacão em campo, é o jogo da rodada. Vamos lá, Agrela! Tem Furacão em campo nesse momento, vai empatando 0-0 com o Grêmio Futebol Porto Alegrense, 5 minutos deste primeiro tempo. Acabou também no Barradão, Vitória venceu o Coritiba por 4-1. E no estádio do Newton Santos, mais cedo de virada, deu Remo em cima do Botafogo também, pelo placar de 2-1. Hoje, lembrando, tem show da Shakira lá em Copacabana. Você gostaria de estar lá, ô Capela? Eu curto, velho. Não é minha banda favorita, minha artista favorita, mas tem o seu valor. E o Waka Waka, e o Waka Waka aí, você gosta? É legal, curto o Waka Waka. Vai ter o Waka Waka também no Mineirão, para Cruzeiro e Galo, que se enfrentam logo mais às 9 horas da noite para fechar esta 14ª rodada do Sabadão, porque amanhã tem outros jogos importantes. Passando só pela Série B rapidinho, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Náutico também 1, mesmo placar para Cuiabá e Criciúma, gol de Cauê, empatando para o Criciúma aos 46 da segunda etapa. E em andamento, jogo que começou às 8h30, Fortaleza e Goiás segue 0-0, Capela. Excelente, Agrela. Vamos com o craque Bandeirantes. Alô, mestre Cláudio Zaidan. Palmeiras e Santos empataram por 1-1. E aí, mestre Zaidan? Uma disputa boa entre Rollaser e Alan. O Alan modificou o jogo e participou do primeiro gol. Teria sido o autor do segundo gol, se ele tivesse sido validado, se não houvesse uma irregularidade. Mas, para mim, o destaque do jogo foi o Rollaser. Ele foi decisivo para o Santos, que entrou como o time com menos condições de ganhar, o time na área de rebaixamento, enfrentando o líder, no campo do líder. O Rollaser foi muito importante para o Santos não ser derrotado hoje. Fez um bom jogo, o argentino, e só saiu por cansaço. Ele e Bom Tempo já estavam pregados quando foram substituídos. Então eu voto no Rollaser como destaque desse empate aí, Capelanes. Zaidan, eu vou ser bem sincero, você sabe que eu levo muito a sério a sua consideração, mas a sua consideração não é maior do que a do Manuel ou Audaz. Quem é o craque Bandeirantes pro Manuel? Que o voto dele tem peso 2, o seu tem peso 1, Zaidan. Votou lá de longe, Rollaser. Rollaser então pro Manuel, pro mestre Cláudio Zaidan, o craque Bandeirantes, que inclusive foi pra rede na voz de Ulisses Costa, Brasil. Ulisses Costa! Domínio do comando de ataque, Gabriel Bom Tempo, recolhe para o time do Santos, Armão com passo para bater, rolou, entrada na grande área, poupa a bola na frente, toca a bola, Gabriel Bom Tempo, ele domina para volta no toque de bola para Rollaser, Rollaser dominou na esquerda, vai bater pro gol, bateu na trave, entrou! Gol! Rollaser, eu tô dizendo pra você, o Santos tá melhor do jogo, o Santos tá melhor em campo, o Santos abre o placar do jogo, Rollaser, de pé em pé, Gabigol, soltou jogada, Oliva, Cristian Oliva, João Schmidt, abriu jogada, Gabigol de novo, Rollaser, Bom Tempo, dividiu, sobrou pra Rollaser, ele bateu no campo esquerdo, no goleiro, bola tá no pé da trave, morre no fundo da rede, vai dar... Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Orgulho e dedicação em cada projeto. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacarejo de Verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 vai.
Apito Final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Domínio do comando de ataque, Gabriel, bom tempo, recolhe para o time do Santos, Abel com passo para bater, rolou, entrada na grande área, pô, uma bola na frente, toca a bola, Gabriel, bom tempo, ele domina para volta no toque de bola para Roleiser dominou na esquerda, vai bater pro gol, bateu na trave, entrou! Gol! Roleiser, eu tô dizendo pra você, o Santos tá melhor do jogo, o Santos tá melhor em campo, o Santos abre o placar do jogo, Roleiser, de pé em pé, Gabigol, soltou jogada, Cristian Oliva, João Schmidt, abriu jogada, Gabigol de novo, Roleiser, bom tempo, dividiu, sobrou pra Roleiser, ele bateu no campo esquerdo do goleiro, bola dá no pé da trave, morre no fundo da rede, vai lá bater na... E tenta descer o time do Santos, domínio do campo de defesa, houve a falta, o juiz não deu, Alan ganhou lance para o time do Palmeiras, vai para a finta, abriu da direita, recolheu o cruzamento na grande área, entrou, bateu, Flaco Lopes, gol! Do Palmeiras! Flaco Lopes! O time do Santos para pedindo uma falta, na velocidade ganhou, perdeu na bobeira, a bola, o Roleiser que fica reclamando com a bandeira, na velocidade, ganhou, Andréas Pereira ergueu a cabeça, cruzou, Flaco Lopes livre, na pequena área, desvia para o fundo da rede, num toque de primeira sutil, a bola passa pelo pé direito, ele escora ela com o pé esquerdo e bate no fundo da rede. Flaco Lopes, gol, emoção maior do futebol, essa emoção que você proporciona à torcida do Verdão, no cruzamento perfeito do Andréas Pereira. Agora um Palmeiras, um Santos. 8h43, começando os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes, vamos juntos até as 10 horas da noite, vamos juntos na Zona Mista da entrevista coletiva com os nossos repórteres, trazendo tudo pra você desse empate, Palmeiras e Santos 1-1, você que nos ouve em FM 90.9 é nós, você que nos ouve em 86,3, estamos juntos também, radiobandeirantes.com.br, aplicativo Bandplay, e ó, imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Repito pra você, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Semana passada passamos de 2 milhões de inscritos. Então você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal da Rádio Bandeirantes e vamos juntos com imagens. E gente, atenção, hein? Quarta-feira, anote aí, daqui 4 dias. Domingo, segunda, terça, quarta-feira, uma data histórica para esse microfone, para o Grupo Bandeirantes de Comunicação, para a Rede Bandeirantes de Rádio. O estúdio novo da Bandeirantes estará pronto, será devidamente apresentado, será devidamente inaugurado, oficialmente, com personalidades, com autoridades, com muita gente acompanhando e, consequentemente, o ouvinte também. Então, quarta-feira, uma data histórica para a Rede Bandeirantes de Rádio. Teremos o nosso novo espacinho. Espacinho não, né? Eu passei lá agora, tomei bronca. Porque isso aqui é um segredo das 7 chaves. E o Jean-Pierre Vandersen, que é um dos responsáveis aí pela condução, eu coloquei só a cabecinha para fora. Você também fez a mesma coisa, Grela? Colocou lá a cabecinha para ver o negócio ou não? Não. Não, você não chegou a ver nada, né? Eu gosto da surpresa, prefiro manter minha cabeça mais pra dentro. Eu não consigo. Então eu coloquei aquele zoinho de goiaba pra fora, pra jogo, olhei, e aí o Jean falou assim, o que você tá fazendo aqui? Não pode, como é que você entrou? Falei, eu dei meus gatos aqui, né? Lindo. Lindo! Vocês têm que ver a quantidade de TV que os caras estão tirando da caixa lá. E TV nova, 70, 80, tem um telão, velho, na moral. Que da hora. O bagulho é louco. Pra dizer que não, esses dias eu tava passando pra conversar com alguém. Olha lá você. Não. Aí eu olhei pra esquerda. Vi sei lá, nem sei se é isso mesmo, tá? Mas tipo um refletor, assim, um negócio de iluminação. Isso sim. Falei, vixe Maria.
Vou nem olhar muito, senão vou querer dormir lá. Não, tá maravilhoso. Lá. Não, você então tem que preferi ver. passar. A parada reto tá sinistra, velho. A parada tá sinistra. Se tivesse meia bomba, eu não tava falando, não. Porque depois eu vim te falar lá, isso aqui. Não, a parada tá sinistra, velho. Sinistra. Assim, rádio virou TV, né, pessoal? Vocês sabem muito bem. A gente nunca vai perder a essência do rádio. Né? A verdade é essa aí. Nunca perderemos a essência do rádio. Mas, esteticamente falando, nossa senhora, um espetáculo. Quarta-feira, data histórica, então eu faço o convite e reforço o convite pro ouvinte Bandeirantes. Você que costuma nos acompanhar no Dial, cara, quarta-feira, você tá no carro, eu sei, é difícil, mas dá um jeito, velho, colocar a TV espalhada aí, espelhada, o celular, quando tiver já carro parado, dá um jeito que vocês vão acompanhar em primeiríssima mão o nível que a Rede Bandeirante de rádio, às vésperas do seu aniversário, se consolidou ainda mais esse mercado audiovisual. É uma coisa maravilhosa e vocês vão ter o privilégio para alguns e o desespero para outros de verem a nossa carinha ainda mais fácil na sua televisão. Então, fica aí na manteiga. Viu, mestre Cláudio Zaidan? Quarta-feira eu quero o senhor alinhado, devidamente trajado para colocar o rostinho para o mundo inteiro te ver, tá bom, Zaidan? Ah, sossegado. E quanto ao Jean, é só você aparecer com a camisa do Figueirense que ele deixa tudo franqueado. Tá feia a coisa o Figueira, hein? Meu Deus do céu, não consegue melhorar. Agora, mestre Zaidan, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Palmeiras e Santos 1-1, os repórteres estão lá na zona mista, entrevista coletiva, mas eu queria ouvi-lo, mestre Zaidan, antes de falarmos de arbitragem aqui, eu queria falar sobre o jogo. Primeiro tempo que o Palmeiras foi ridículo, na minha avaliação, tecnicamente falando, coletivamente falando, não à toa, saiu vaiada do intervalo do jogo, e aí o Palmeiras é aquela coisa, né? Parece que dá um estralo e os caras voltam de uma outra forma, uma outra postura, um outro modelo para o segundo tempo. E só não virou por um detalhe, não, mestre Zaidan. Quero ouvi-lo, mestre Zaidan. Palmeiras e Santos 1-1. E no começo do segundo tempo, Capelanes, o Santos teve 3 grandes chances para fazer o segundo. E o Palmeiras continuava desorganizado, aberto, e indo para o ataque, estava perdendo o jogo, deixou muito espaço para o Santos. O primeiro tempo o Santos foi melhor, como você falou, o Palmeiras fez um primeiro tempo horrível, começou muito mal o segundo tempo, jogando mal, e até o fim do jogo o Palmeiras em nenhum momento foi brilhante. Mas o que mudou? Primeiro, a entrada do Alan, porque, embora com a mesma função do Kelvin, ele entrou como lateral, isso não é inédito, né? No ano passado, o Abel já havia feito isso, colocando o Alan, às vezes, como lateral. Mas ele tem muita qualidade e tem de ser titular desse time. Tem de ser titular. Mas como, Zaidan? Como? Vai todos à disposição. Como? Ao lado direito, para mim, você tem o Alan e deixa o Arias com mais liberdade, trabalhando pelo meio. Olha quem tá lá no Mineirão, Ronaldo Fenômeno, né? Tá lá no Mineirão. Do lado do Pedrinho. Convidado ali do Pedrinho, grande Ronaldo. Mas viu, Capelanes, e você pode ter ele, Arias, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Tranquilamente, isso não é nenhum problema. Nenhum problema. A seleção joga assim, vários times jogam assim, o Barcelona joga assim, você tem 4 jogadores ofensivos, mas é óbvio que 3 deles têm de voltar. Perdeu a bola, tem de voltar, marcar a saída, voltar quando o time é pressionado. Isso é o beabá. Por isso que hoje todo mundo tem que ter condição física, né? Você tem de correr grande parte do campo, você não fica ali só parado esperando a bola. Mas o Alan tem de jogar, cara. É um cara que tem drible. Essa coisa que virou raridade no futebol. O Palmeiras ficou grande parte do jogo cruzando bola na área. Quando o Alan entra, você passa a ter jogada de linha de fundo, passa a ter drible. Isso traz um problema para a marcação do Santos. Segundo ponto, no segundo tempo, o Santos, que fez uma marcação muito bem feita até aquele momento, começa a se cansar. Então, o jogador cansado, corre menos, já não marca tão forte, começou a dar mais espaços para o Palmeiras. O torcedor percebeu tudo isso e foi um lance específico, uma bola que o Andréas Pereira chuta de fora da área, é um desvio, ela vai para fora para escanteio. Ali o estádio acorda e o ambiente muda e a torcida começa a empurrar o time para cima do Santos. E o Santos, já cansado, começa a fazer substituições. A saída do Oliva faz o Santos perder qualidade de marcação.
Não sei se ele pediu para sair, não sei se o Everton tem essa informação. Caso contrário, se ele saiu por decisão tática, foi um erro, porque o meio-campo do Santos ali perde força. E o Rollheiser, que foi um jogador fundamental para aquele momento que o Santos dominou o jogo, já estava muito cansado, já não conseguia voltar. Você vê que ele caminhava, né? Ele só corria quando tinha a bola no pé, de resto ele caminhava porque estava muito cansado, tanto que saiu. Mas o Palmeiras cresceu demais com o Alan, a entrada do Sousa no lugar do Evangelista, que deixa o time mais ofensivo, é claro, mas acima de tudo, o ambiente muda, né? A torcida começa a empurrar, o Palmeiras se enche de vontade de virar o jogo, quase vira, mas isso foi fundamental. Mas tecnicamente não foi um bom jogo do Palmeiras, e o Santos no primeiro tempo foi muito bem, foi melhor, e no segundo tempo teve 3 chances em 5 minutos para fazer o segundo. Não aproveitou, acabou tomando um empate, Capelanes. Zaidan, agora em relação à arbitragem. Antes da arbitragem, Zaidan, é o seguinte, você falou sobre o Alan, né? E eu tô vendo aqui o chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se vocês concordam, discordam, fique à vontade aí para que a gente possa debater. Manda áudio também, viu, no WhatsApp. 11999048756. Ô, Agrelinha, vamos fazer aquela batida depois aí, sem a gente interromper a rapaziada. Uma mensagem atrás da outra, mas sejam breves. 30 segundos explodindo, rapaziada. 11999048756. A Capela, não quero falar de futebol, quero falar de culinária. Fala do que você quiser, mas fala o seu nome e de onde você fala na sequência sua mensagem. Preciso te ouvir. Repito a informação, 30 segundos no máximo de áudio, e eu prometo que depois que a gente liberar o mestre, terminarmos nas coletivas, tudo que tem que fazer, a gente vai colocar a sua participação aqui, beleza? Mestre Zaidan, o senhor falou sobre Alan. Eu quero ouvi-lo sobre essa expectativa. Com todos os jogadores à disposição do Abel Ferreira, nas melhores condições de temperatura e pressão, física e tática, o Alan ainda tem que ser o titular, porque vai deixar muita gente boa de fora, né? É Vitor Roque, é Flaco Lopes, é Paulinho, é Arias, é Maurício, é duro, né, Zaidan? Não, nesse caso, Paulinho e Maurício seriam um banco, né? E você teria Alan, Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes. Mas não é muito ofensivo? Sim. Mas o Palmeiras tem condição de impor o seu jogo, porque ele tem jogadores para isso. E outra coisa, times como Flamengo e Palmeiras, por que eles estão à frente dos demais? Porque você tem banco, então é claro que gente boa fica no banco. Olha quantos jogadores bons ficam na reserva do Flamengo. Isso é natural. Isso é natural. Por isso são Palmeiras e Flamengo. Por isso os dois vão disputar o título brasileiro. Por isso os dois são os principais candidatos ao título da Libertadores. Por isso, né, tem dinheiro, tem estrutura, tem elenco. Então é natural que gente boa fique no banco. Não dá para escalar 15, né? Mas o Alan, para mim, especificamente, tem de ser titular, Capelanes. Maravilha, Zaidan, deixa eu mandar um abraço pro Denilson Pacheco, fã nosso aqui, um abraço pra você. O Vivaldo Junqueira falou assim, ó, Capela, eu já te disse, o Palmeiras à noite não joga bem. É por aí, Zaidan, o Palmeiras não joga bem à noite, por isso que não ganha? Não, é uma coincidência, né? Não acho que seja isso, até porque o jogo foi um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite, mas não é esse o problema. Se fosse esse o problema, seria fácil resolver. Com certeza. Mas coloca aquela iluminação do Grande Prêmio de Abu Dhabi lá, que fica parecendo o dia, né? Tem toda a razão. Um abraço pro Odair aqui, Juliana Aparecida vai Corinthians, Rogério Fernandes dos Santos. Tá falando sobre o BAP, que escolheu o árbitro para apitar o jogo do Palmeiras e vá, sei lá, e os caras estão se matando. O chat, ele é bacana que a gente tem uma proximidade com o povo, né? Mas tem cada coisa aqui que se a gente for ler e for se apegar, a gente pula do prédio. Mestre Zaidan, antes das notas, eu quero saber da arbitragem. Certamente nos programas esportivos esse domingo, na segunda-feira principalmente, falaremos muito sobre esse tema. Rafael Claus teve aqui uma falta que os jogadores do Santos reclamam na origem do gol do Palmeiras, marcado pelo Flaco Lopes. E o último lance da partida, o gol marcado pelo Alan, um toque do braço do John Arias, que teria influenciado na decisão do Brasão de defender ou não aquela bola. E aí, mestre Zaidan, os dois lances polêmicos, foi falta e o gol foi bem ou mal anulado, Zaidan? Pra mim não houve falta, foi uma disputa normal, uma disputa ali pela bola. Um jogador não tira o outro do lance. Então, para mim, isso não é falta. Um lance normal. E se a bola bateu no braço do Arias, não há o que discutir pelo seguinte.
o que a regra estabeleceu, uma regra ruim, inclusive, mas o que se estabeleceu? Há 2 tipos de toque de mão na bola, ou de bola na mão. Quando ela é em qualquer situação do jogo, que não seja o gol, você tem de considerar a intenção, posição do braço, tudo isso. Aí eles fizeram uma mudança que já foi modificada. Qual foi a mudança? No lance do gol, se o cara que dá o passe ou o cara que faz o gol, a bola resvala no braço e tal, gol anulado. Depois mudaram, não, só o cara que faz o gol. O cara que dá o passe, se a bola bate no braço dele, tem de observar a intenção, posição do braço, tudo isso. Quem faz o gol, não. Tocou no braço, na mão, etc., o lance tem de ser anulado, independentemente de intenção, de posição do braço. Então, se ela resvala no braço do Arias, ele é o último a tocar na bola antes dela ir para a rede, não há nenhuma discussão. A regra diz que o lance é ilegal. Perfeito, então acho que não temos aí grandes polêmicas nesse lance. Eu também não marcaria falta no gol do Palmeiras. Eu acho que o Escobar... Foi o Escobar ou o Barreal? Barreal, né? O Barreal, ele fica esperando aí o árbitro... Sabe aquela famosa falta cavada? O cara tá na lateral do campo de defesa, tendo um contato nas costas, é verdade, mas ele espera o mínimo de contato para depois mergulhar e geralmente os árbitros marcam essa falta. O Klaus é diferente, ele não marca qualquer faltinha. E ele, a grande verdade é, teve um critério, goste ou não, ele manteve um critério. E o gol do Palmeiras, que seria o gol da virada, gente, é só vocês pegarem a câmera por trás, ela é muito clara, é muito nítida, não dá para brigar com a imagem. Toca na mão do Arias. Toca na mão do Arias, pessoal. Toca na mão e não tem lá muita discussão, não tem muito o que fazer. A anulação foi correta. Mestre Zaidan, vamos às notas. Tá no pique aí, Zaidan? Quando quiseres. Vamos lá, quando quiseres, né? Hino do Palmeiras, vamos lá, Misha. Gabarito do jogo. O morfoteu, viu, Zaidan? Carlos Miguel, a nota que merece. Um abraço para Michel Lopes. Carlos Miguel fez uma grande defesa num chute do Igor Vinícius. Nota 6 pro Carlos Miguel. Kelvin. 5. Alan entrou na vaga dele, bagunçou. Bagunçou, foi muito bem o Alan. 7,5. Gustavo Gomes, mestre. 5,5. Emiliano Martínez, jogou pouco. Jogou pouco tempo, 5. Murilo. 6. Arthur, lateral esquerdo, bom, hein? Sabe jogar, hein? Oxi. É bom jogador o Arthur. Nota 6 pra ele. E que nota merece esse cachorro aí, Zaidan? Ah, Jurubeba. Jurubeba é muito doida, né? Ela entra. Quem que é essa cachorra aí, mestre? Jurubeba é 10. Quem que é essa cachorra aí? Que raça que é? Que raça que é? Ah, agora estão dizendo que tem um nome aí, não é? Não é vira-lata? Tem um nome... É, mas ela é fantástica, extraordinária. Já tá idosa, mas continua formidável. Tá com fôlego, hein, Zaidan? Tá. É grande ou pequena, Zaidan? Média. Você gosta de cachorro, Zaidan? Muito, muito. Você prefere cachorro ou cavalo? Não, muito bom. Eu trabalhei em roça, então cavalo, gado, cachorro, é tudo muito bom, né? Animal é fantástico. É verdade. Eu só evitaria os insetos. E o Cuca chegou, daqui a pouquinho eu termino aí as votações e as notas, o gabarito com o mestre Cláudio Zaidan. Valeu, Zaidan, até mais tarde. Vamos com o técnico Cuca. Fala, Everton Ramos. Tá aqui, chegando aqui, agora a gente vai então ouvir o técnico após o empate. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria, claro, sua análise da partida, né? E também saber se você considera que o Roleiser é sua grande e boa notícia até aqui do trabalho do Santos. A análise da partida, eu vi um Santos, primeiro tempo, jogando muito bem, dentro da proposta que a gente tinha, né? Nós não tínhamos uma primeira bola longa, a gente não tinha uma referência, então a gente tinha que jogar o jogo, correr risco de sair jogando, mas tentar a aproximação, jogadores leves, versáteis. E foi o que a gente fez durante boa parte do primeiro tempo, à exceção dos últimos 10 minutos que a gente baixou demais a marcação e poderíamos ali ter tomado o gol de empate, mas acho que a gente jogou uma grande partida nessa primeira etapa. Na segunda etapa, a gente, lógico que tem um desgaste do time, mas nós tivemos 3, 4 ocasiões de gol muito claras, né? Que a gente entrou na cara do gol 2 vezes, 3-2, 4-2 e acabamos não fazendo gol. Esse jogo você tem que matar. Você sabe que não vai ficar assim até o final.
Tem 40 mil pessoas no campo, tem um grande adversário do lado, um grande banco de reserva. E aconteceu da gente tomar o gol, uma bola dominada nossa, o pessoal pediu a falta que acabou o juiz não dando, não sei se ocorreu ou não, não vi ainda. E a gente toma o gol, aí vira outro jogo, né? Aí as peças importantes nossas do jogo, pelo desgaste da partida, cansaram. Nós pusemos a velocidade na frente para que a gente pudesse, numa jogada de contra-ataque, matar o jogo. Só que daí não conseguimos mais ter essa jogada que os meias criativos já tinham saído pelo desgaste do jogo, por terem pedido para sair. Enfim, tomamos um gol em cima da hora e esse gol foi anulado. A gente tem que comemorar esse resultado, né? Pelo ponto que a gente soma e pela partida que a gente fez. Eu acho que nós fizemos um grande jogo e o torcedor hoje, em cima do que ele viu da equipe, com certeza ele deve ter ficado satisfeito, apesar de, infelizmente, a gente não ter ganho. Cuca aqui, Juliana na sua O frente. que era a outra? O Roleiser, ele vem crescendo muito, né? Ele não está jogando pela direita como ele jogava, ele é o nosso 10, o armador, e está jogando cada vez melhor, está conseguindo performar cada vez um tempo maior, né? No último jogo ele teve câimbras e saiu com 60, hoje ele aguentou 10, 12 minutos a mais e assim vai indo. A gente está muito feliz com ele. Aqui, professor, na sua frente. Na sua opinião, né, a gente tem falado aqui nas coletivas sobre a dificuldade do time em ser matador, em conseguir matar o jogo à frente do placar. O que falta, na sua opinião? É um aspecto de mais de ansiedade? São os erros individuais? O que trabalhar para que isso não se repita? É ter a escolha certa, né? A gente teve uma bola aqui muito clara aqui, que a gente entrou com o Barreal. E na hora H, aquilo ele tem uma fração de milésimos de segundo para decidir. Decidiu errado, porque ele poderia bater ela cruzada, bater para trás por bom tempo. Ele escolheu bater naquele canto, ela acabou fora. São lances que geralmente um atleta de alto nível, como o Barreal como nós temos, eles matam o jogo, né? Uma outra também que nós deixamos de passar para o companheiro mais bem colocado, melhor colocado. Então, 3-2, essas bolas você tem que matar. Aparece uma chance assim, você tem que fazer o gol. Você com 2-0, o estádio inteiro vai se voltar contra o adversário e eles não vão ter a normalidade de criar jogadas. Aí sim, você teria enorme chance de vencer. Cuca, Fabiano Fara aqui, à tua direita da TMC. Você estava mais próximo do lance ali. Você falou que não sabe ao certo se foi falta no Barreal, né? Você conversou com os jogadores, o que eles falaram? Não sei se você viu o lance. E outra coisa, só para o torcedor ter uma palavra oficial, né? O Neymar, você tentou convencer o Neymar a vir para cá, até para a gente saber o que aconteceu com ele, por favor. Eu não vi o lance do Barreal, só no jogo, né? Ele estava de costas, eu não sei, na verdade, eu tenho que ver na TV e não conversei com ele também. Porque ali a gente faz a oração, conversa um pouco e depois você vai conversar com os jogadores individualmente, né? Cada um uma situação. Do Neymar, vocês sabem, o Neymar ele sente muito em jogar num gramado sintético, então por essa situação ele não veio. Cuca, aqui do seu lado direito, tudo bem? Pedro La Roca, Energia 97 FM. Dos 9 jogos que você teve até agora sem vitória, em 5 o time saiu na frente do placar e tomou o empate ou tomou a virada. E hoje vendo do campo, em diversas vezes no segundo tempo, os atacantes principalmente partiam para o contra-ataque e não tinham muita força para voltar. Você acha que o fato do Santos ceder muitos empates, muitas viradas muitas vezes, no caso de hoje empate, tem a ver mais com a parte física ou você acha que taticamente o time tem alguma alteração que às vezes não é de bom grado naquele momento? Obrigado. Tática não, né? O jogo você tem uma estratégia, uma tática que você inicia e no decorrer do jogo os sistemas táticos eles vão mudando. Quando você baixa um volante para sair jogando, você fez o 3 zagueiro. Quando você sobe teus alas, você pôs 2 alas. Quando você fecha os pontas para dentro, você fez uma linha de 4 com 2 volantes. Quando você volta num 4-4-2, então o jogo ele vai mudando de sistema cada 3, 4, 5 minutos para atacar, para defender. Só que é um jogo de uma intensidade como foi hoje, o jogador cansa, principalmente os jogadores de frente, porque o campo é maior para eles correrem, né? A gente
na proposta que a gente tinha de jogo, era jogo de pé em pé. E a gente, quando fez o jogo de pé em pé, foi muito bem. Mas eu acho que o resultado foi justo pelo que as equipes fizeram em campo. Cuca, boa noite. É Antônio Vinícius, Auriverde Brasil. Você falou um pouco sobre a questão do Neymar, né, dele não ter vindo hoje. Lógico que sem ele o time tecnicamente acaba perdendo bastante, mas a gente viu um Santos muito aplicado também na marcação, em alguns momentos até mandando intensamente no jogo. Queria saber de você o que o time ganha sem a presença do Neymar e o que o time perde também, além da questão técnica, sem a presença dele. Obrigado. O time está jogando bem com o Neymar, está jogando bem quando o Neymar não está, porque a gente está fazendo bons jogos. Até nas derrotas que a gente teve lá para o Palmeiras, para o Flamengo, nós fizemos um bom jogo, 60, 70 minutos. Hoje foi bom jogo, na Bahia foi bom jogo, era para ganhar também. Lá em São Lourenço foi bom jogo, então a gente está jogando bem. O resultado ele não vem, mas assim, se você num campeonato longo assim, você não está tendo jogo e conquistando alguns resultados, você vai ficar incomodado. Você também se incomoda em estar jogando bem e não estar ganhando. Né? Se olhar os números nossos, não são bons. Por quê? Porque a gente não está ganhando, está empatando. Mas estamos fazendo por merecer ganhar. Precisamos pôr a bola para dentro. Cuca, boa noite aqui. Boa Anitta noite. Efraim, canal Gold. A gente sabe que o Neymar é uma referência técnica para o resto do time do Santos. E quando ele está entre os titulares, ele é muito procurado pelos outros jogadores. Você sente que quando o Roleiser é um substituto do Neymar, o time consegue uma postura um pouco mais coletiva? Tem essa mudança tática, ainda que não seja intencional? O Neymar, lógico que ele é uma referência, ele é um jogador super importante para criar uma jogada, um passe para eles, ele é diferenciado. Ele vai achar um passe, uma diagonal para o jogador atacar o espaço. Ele pensa na frente muito tempo, né? E não é só da gente, de todos os jogadores. E ele é muito importante para nós. E quando hoje, por exemplo, que jogou o Roleiser, ele aproveitou muito bem esse espaço, chamou a responsabilidade, criou jogadas. Então a gente fica feliz de saber que a gente está ganhando alternativas boas também. Cuca, boa noite. Vinícius Anselmo, da Rádio Firula Web. Queria que você falasse um pouco sobre o gramado sintético, da qualidade da grama, a sua avaliação. Achei que o Santos fez um bom jogo, muito por conta de a bola rolar. E se houve a conversa com o Gabigol também para a atuação dele no jogo de hoje. O gramado sintético ele me surpreendeu hoje. É muito bom. É muito bom. É macio, tão ou mais macio que qualquer gramado de grama mesmo, porque ele é macio e propõe um jogo que, se a bola der na canela, ele é dedo duro, ele entrega, porque não tem buraco. Então eu não sei, cada um tem uma ideia, né? As pessoas, eu respeito quem não gosta, quem não se sente à vontade no sintético, quem tem algum problema de articulação, como o Neymar tem, daí o sintético faz ruim para ele, por causa do tornozelo, a gente tem que entender. Agora, esse campo do Palmeiras aí está muito bom para se jogar. Cuca, tudo bem? Tudo bem. Queria saber sua avaliação. Desculpa. Caixinha. Perdão. Depois te mostro quem ligou ainda. Queria saber seu planejamento agora para o próximo jogo, né? Como é que vai ser Sul-Americana, Neymar vai todo mundo, você vai ver essa Sul-Americana agora que está na reta final de classificação diferente. E como você imagina o Santos na parada da Copa? Tempo para trabalhar? O que você vai mudar? A primeira que você fez foi da Sul-Americana lá com o Recoleta. Já venderam todos os ingressos, né? Já está esgotado fazem 3 dias. Vai jogar o Neymar, claro que vai jogar. E depois também ter sequência até a convocação, fazer o melhor que ele pode possível para tá trabalhado, tá pronto, tá energizado, e agora tem que largar tudo dentro do campo. Primeiro para nos ajudar e depois para se ajudar. A parada para o segundo semestre. Eu acho que é onde vai aparecer o trabalho. Lógico que eu moro lá no CT, eu fico pensando o time todo dia, fico imaginando melhoras que a gente pode fazer. O mercado é duro, eu sei que é duro, mas a gente tem e pode melhorar o nosso elenco.
E nós vamos em busca disso, para ter um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre. E esse aí é o grande objetivo nosso. Boa noite, Cuca Amanda Alves, da UAB Rádio Gol de Placa. Bom, queria saber como que você avalia o critério disciplinar do árbitro, especialmente na marcação das faltas e cartões no jogo de hoje. Cara, eu acho que ele foi justo, porque o Palmeiras reclamou uma falta, que também não sei se foi ou não foi, no primeiro gol. E nós reclamamos uma falta, que também não vi se foi ou não foi no segundo gol, e ele deixou correr as duas. Até eu falei falta, ele falou, ali foi igual. Então ele deixou, eu acho que foi uma arbitragem muito boa dele. Lógico que teve o gol impedido, aí não é culpa dele, a bola bateu na mão, acho que do Arias, né? E aí, naturalmente, tem que ser anulado. Oi, Cuca, Tudo Larissa bem? Bonifácio, da Rádio TV Esportes. Eu queria saber se existe alguma preocupação maior com o desempenho ou pontuação neste momento da temporada e se teve algum jogador que te surpreendeu positiva ou negativamente hoje no jogo. Eu acho que hoje, tecnicamente, a gente fez um grande jogo, um jogo de posse de bola, de passes rápidos, de infiltrações, e pecamos na finalização. Acho que a gente fez uma grande partida. O Roleiser tem jogado muito bem. O Barreal hoje, apesar do lance do gol, ele jogou muito bem. A nossa zaga está muito firme. O Igor tem jogado bem. Assim, o Oliva, o João Schmidt, o pessoal que entrou, o Arão, enfim, o Zé, estão ganhando novas oportunidades também. E a gente tem crescido como grupo e como elenco também. Cuca, tudo bem? Até em cima da pergunta feita sobre o planejamento daqui para o restante dessa sequência antes da Copa do Mundo, o Santos está em 3 competições, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Na sua avaliação como treinador, o Peixe tem elenco para aguentar jogar 3 competições simultaneamente? Difícil, muito difícil. Muito difícil porque machuca. Hoje a gente tinha um Mike, mas ele não estava em condição de jogo. E nós temos jogadores que ficaram, tem jogador que está jogando no limite, então é muito difícil. Se a gente puder, e a gente pode, a gente tem que trabalhar bem esse segundo semestre, trabalhar bem para a gente fortalecer. Vamos à última pergunta. Cuca, Matheus do De Olho no Peixe. O Santos no segundo tempo, na metade do segundo tempo em diante, ele deu uma queda tanto no desempenho físico quanto no desempenho emocional. O Palmeiras cresceu no jogo, fez alterações que modificaram e deram ofensividade ao Palmeiras, e o Santos foi recuando e permitindo que o Palmeiras criasse oportunidades perigosas. O que o senhor acha que naquele determinado momento poderia ter sido feito diferente para evitar que o Palmeiras crescesse ao ponto de virar o jogo, mas anular? Foi o que eu fiz. Eu pus o time para frente, eu pus o Matheus, que é o atacante pelo lado, eu pus o Moisés, que é atacante pelo lado, e pus o Rony, que é atacante. Então eu queria uma bola bem passada para a gente estourar lá dentro, mas nós tivemos que, por força, tirar os armadores, o Bom Tempo, tirar o Barreal, tirar o Roleiser, principalmente. Nós trocamos um volante pelo outro, que foi o Arão, no Oliva, e pusemos o Zé Rafael, que é um jogador técnico, tem uma boa saída de bola como segundo. Então nós pusemos o time para frente, mas as situações de jogo fizeram com que o Palmeiras se jogasse à frente também. Então são situações normais. Infelizmente não aconteceu a bola que a gente queria para matar o jogo. E eu queria aproveitar, não me foi perguntado, pedir desculpas pelo nosso atraso, não estar presente no hino nacional, que a gente tinha uma programação de sair de lá do hotel e chegar, como a gente sempre faz, 1h30 antes, mas eu não sei porquê. Nós demos uma volta, um tour em São Paulo, fomos lá para a Avenida Paulista e passamos lá no outro lugar, não sei, não era esse caminho, aí passamos lá no Ibirapuera e aí demorou 1 hora. Então o que acontece? Nós chegamos aqui, faltava 1 hora para o jogo. Coitado do massagista, e tem 1 ou 2, ele não dá conta de pôr a bandagem, então o time malemar aqueceu menos tempo, e os jogadores entraram todos correndo. Então a gente sabe que não é o certo fazer isso, mesmo assim a gente pede desculpa para todos. Tá bom? Obrigado. Tá aí, então, Capela, com essa justificativa encerrada a entrevista coletiva do técnico Cuca após o empate. Inclusive, Capela, eu ia ressaltar após a entrevista coletiva a nota que o Santos emitiu, dando esse mesmo retorno que o Cuca fez ao vivo agora, viu?
O Cuca falando, até entendo, atrasar, assim, não pode acontecer, o Santos vai tomar uma punição, vai gastar dinheiro, mas temos 2 massagistas, né, ele não consegue atender todos os jogadores. Pô, boleirada, não dá, coloca vocês o negócio aí, velho. Puta, essa boleirada alienada, preguiçosa também, sabe? Eu tô de saco cheio disso aí, o futebol brasileiro tá muito frufru, tá muito mimimizento também. Mas tudo bem, ouvimos o Cuca na íntegra. A pergunta é, não temos Abel Ferreira, mas temos João Martins. Cadê o João Martins, hein, Luiz Fabiani? Também não veio, quem veio foi o Vitor Castanheira, Capela, outro integrante da comissão técnica do Palmeiras, que falou, enquanto o Cuca falava, a gente recupera tudo aqui na íntegra do que disse o auxiliar técnico do Palmeiras. Vamos ouvir. Vamos lá. É normal, como todos nós, que quando as coisas nem sempre saem bem, é normal que se manifestem, mas eu quero enaltecer o apoio que eles nos deram e a crença que eles tiveram nesta equipa até ao fim do jogo, que a equipa conseguiria dar a volta. Infelizmente não conseguiu, mas foi evidente, principalmente na segunda parte, que acreditou na equipa que poderia dar a volta. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Anderson Corrêa do Verdazo. Queria fazer 2 perguntas da parte tática do Palmeiras. A gente observou hoje o John Arias atuando numa função um pouco diferente, atuando mais próxima do Flaco Lopes, ele vinha atuando mais pela ponta, a gente observou ele hoje um pouco mais à frente. Queria saber se vocês gostaram dessa atuação, se é uma tendência a manter o John Arias nessa posição. E a segunda, como o Palmeiras entrou em campo também, com 3 jogadores ali no meio campo, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira, se essa pode ser também uma tendência para os próximos jogos ou se foi algo mais pontual pensando no jogo de hoje. Em relação ao posicionamento, eu vou-te responder um bocadinho. Hoje, se calhar, nós vimos um bocadinho os jogadores a tentarem fugir do encaixe do adversário. Tentamos que os nossos jogadores levassem o adversário para posicionamentos desconfortáveis. O encaixe era evidente e era perseguição. Então, muitas vezes, eles precisavam de sair das posições para criar essa dinâmica, criar esse desconforto no adversário. Tentar que ele viesse mais para zonas interiores, precisamente para isso, para poder abrir espaços, para depois outros jogadores poderem infiltrar. Essencialmente isso. Em relação aos 3, foi uma questão estratégica para o jogo, tentarmos ter um jogador mais por dentro, porque nós prevíamos essas perseguições, então tentar tirar jogadores da última linha defensiva do Santos para poder abrir mais espaços para nós podermos conquistar esses espaços. Essencialmente isso. Castanheira, boa noite. Luiz Fabiani da Bandeirantes. Sobre as substituições feitas durante o jogo, 3 em específico, a entrada do Martínez, a entrada do Pacheco e a entrada do Alan. Quanto ao Alan, eu queria entender o porquê que ele não começa o jogo, qual foi a iniciativa da comissão técnica. Sobre o Martínez, a ideia de ter um volante no setor defensivo, no lugar de um zagueiro como foi o Gomes, e o Pacheco, que não jogava desde o começo de fevereiro. O que ele tem mostrado nesse período que justifica a entrada dele hoje? Obrigado. Em relação ao Alan, ao Sousa, logicamente isto não tem como. Isto temos de ter muito cuidado com a gestão que nós, e é evidente, nós temos que fazer dos jogadores, porque não há folgas, isto é sempre seguido e é assim que tem que ser. Então nós temos de ter muito cuidado nessa gestão. O Emiliano é um jogador que tem estado bem, tem estado disponível, é um jogador que dá energia quando entra. O Luís, precisamente o mesmo, e foi o que a gente tentou hoje, a ir à procura da virada com esses jogadores de energia, para estarem preparados principalmente para as transições do adversário, que também estavam à espera desse momento, e satisfeitos com o rendimento deles e com o rendimento da equipa. Tentamos tudo, fomos até ao fim, fomos persistentes. Infelizmente a bola acabou por não entrar, é o que é, são as circunstâncias do jogo. Isto é continuar, que não há tempo para olhar para trás, temos que olhar em frente e o que aí vem. Vitor Felipe da Rádio Energia, o Palmeiras criou muitas oportunidades. Hoje o Arias teve chance, o Maurício teve chance, enfim. O Palmeiras com muitas oportunidades criadas nessa partida e oportunidades que não foram convertidas, né? A entrada do Paulinho está voltando, é um jogador que é decisivo, ele teve também uma chance hoje que a bola passou raspando a trave e tal. Como corrigir isso? É possível corrigir essas finalizações erradas do Palmeiras? É preciso corrigir, não tem outra forma que não o treino, não é? Mas a gente sabe como é o futebol, há dias que vamos estar mais assertivos, há dias que vamos estar menos assertivos, há dias que vamos precisar de 4, 5, 6 oportunidades para fazer 2 golos, e vai haver jogos que se calhar numa oportunidade nós vamos fazer golo. Nós sabemos que as circunstâncias são estas do futebol, ponto. É verdade que nós criamos o suficiente para conseguir ganhar o jogo, não materializamos, não fizemos, aliás fizemos, mas infelizmente acabou por não contar.
e é seguir em frente. É seguir em frente. Não há outra forma com este calendário, com este campeonato, é olhar em frente. Não conseguimos, próximo jogo. É isso que nós temos que nos mentalizar. Boa noite, Vitor. Guilherme Giuliari aqui da 105 FM. Vitor, eu queria que você explicasse qual que foi a ideia do Palmeiras para mudar o time dessas 3 alterações do jogo contra o Cerro Porteño para esse. Qual que foi a ideia do Palmeiras para explorar algumas deficiências do Santos com as entradas dos 3 jogadores? Povoar o meio de campo, mais velocidade? Queria que você falasse já respondi um bocadinho na anterior, não é? É lógico que nós temos que olhar para a gestão e como os nossos atletas se encontram, porque é um espaço curto de recuperação e, como eu te disse, essa introdução de mais um médio, não é? Com a entrada do Lucas, o Andrés subiu um bocadinho, foi para essa previsão que nós fazíamos, que o Santos vinha com perseguições, tentar tirar jogadores da última linha para poder criar espaço para depois conquistarmos com movimentos de segunda linha, essencialmente isso. Castanheira, aqui à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Queria te ouvir sobre o Paulinho, um longo tempo longe dos gramados, hoje vocês voltam a contar com ele. É claro que longe do 100%, acho que todo mundo sabe disso, mas o seu nível de satisfação da comissão com a partida dele, o quanto ele pode ajudar vocês também nas próximas partidas? É uma satisfação enorme, como deve calcular, este atleta pelo calvário que tem passado, não é fácil. Estamos todos muito satisfeitos pelo retorno dele, não só a comissão, como os próprios colegas, porque é um jogador muito acarinhado no grupo. A qualidade é evidente, agora é um processo, ele continua nas etapas evolutivas, não nos vamos precipitar, é um jogador que nos vai ajudando mediante o condicionamento que ele tem. Vitor, Alan da Casa TV, ainda sobre o Paulinho, como é que ele estava no vestiário depois da estreia dele, se ele ainda sentia algum incômodo na região que ele fez a cirurgia, como que ele estava fisicamente, assim? Ele sente-se bem, ele sente-se extremamente motivado, ele quer ajudar a equipa muito, só que temos que entender que foi uma cirurgia delicada, tem um processo de evolução, ele está a voltar, por isso que hoje já entrou uns minutos e é continuar esta evolução para ele cada vez mais estar preparado para ajudar a equipa. Boa noite, Vitor. Isabela do Band Esportes. Flaco segue sendo super importante para essa equipe, tanto em gols como assistências, e às vezes ele empata ou desempata as partidas. Qual a importância dele para esse time, mesmo numa fase não tão goleadora do time, não dele? E se vocês pretendem mantê-lo, como é que é esse temor de Copa do Mundo, que provavelmente ele vá? Palmeiras, a comissão do Abel, conta com ele para o resto da temporada? Claro que conta, logicamente. Tem que continuar a fazer o que tem feito. É lógico que acredito que ele individualmente tenha a ambição de poder participar numa Copa do Mundo. Para isso tem que continuar a fazer o que está a fazer, que é performar no clube. Só performando no clube é que poderá ter a possibilidade de uma futura convocatória. Vitor, boa noite. Você citou sobre a movimentação do time para tentar sair dos encaixes do Santos. Eu acredito que o Palmeiras hoje tenha dado mais chance do que de costume, em alguns momentos até mais vulnerável do que nos últimos jogos. Você acredita que essa necessidade de tentar sair desse encaixe do Santos, quando o Palmeiras sofria transições, deixou a equipe um pouco mais desorganizada do que vocês gostariam, e isso foi um dos problemas no jogo de hoje? É um facto, principalmente, se nós olharmos principalmente na segunda parte, porque a equipa naturalmente teve que arriscar mais um bocadinho, teve que correr riscos, não é? Porque queria virar o jogo e naturalmente, ao correr esse risco, vai permitir espaço para o adversário poder transitar, mas a verdade é que a equipa reagiu rápido, naturalmente ao fugir desses encaixes acaba, e quando não conseguimos terminalizar as jogadas, ou quando o último passe não entra e o adversário consegue recuperar essa bola, permite-lhe essa transição. Mas a verdade é que, se nós se olharmos, o Santos uma ou outra vez até acabou por conseguir sair e empurrar a equipa um bocadinho para trás, mas em termos de término de jogada, a equipa acho que acabou por se recompor bem nesse aspecto. Ouvimos aí, portanto, Capela, o Vitor Castanheira, auxiliar técnico do Palmeiras, dando suas explicações sobre o jogo durante esse rodízio de responsáveis da comissão técnica
nas entrevistas coletivas. Portanto, Vitor Castanheira há pouco no microfone da Bandeirantes. Que bom, ouvimos na íntegra, hein? O Castanheira, auxiliar do técnico Abel Ferreira, e o treinador Cuca do Santos. Ô, rapaziada, vocês estão na zona mista aí. Como é que funciona a zona mista da Arena do Palmeiras, hein? Santos todo mundo fala, no Palmeiras é a conta-gotas, ou durante a coletiva é o famoso boi de piranha. Põe o treinador pra boleirada toda passar e ninguém falar. Como é que é? Olha, Capela, pelos lados do Palmeiras, aqui o Flaco Lopes vai falar, ele ainda tá conversando com os detentores dos direitos de transmissão, então vai um tempinho até ele chegar na baia aqui das rádios, mas claro que vamos ouvi-lo, se em havendo tempo hábil, óbvio, mas o centroavante argentino que anotou o gol solitário do Palmeiras no jogo. Capela, aqui pelos lados do Santos foi montada uma força-tarefa para conseguir atender a imprensa. E a gente tá, você não vai acreditar onde, a gente tá na sala de imprensa onde o Vitor Castanheira, onde a Abel Ferreira costuma falar. É aqui que a assessoria do Santos vai trazer jogadores para essa zona mista. Então a gente tá aguardando, tá? Bom, já então vamos aguardar na entrevista coletiva do Cuca. Ele já bancou, né, o Everton Ramos, o Neymar, para esses próximos jogos aí, vai. Quer dizer, a Copa Sul-Americana... cara, eu não quero usar esse termo aqui, mas a Copa Sul-Americana pro Santista, eu acho que o torcedor do Santos, que não é, sabe, clubista a ponto de não enxergar o óbvio, tá muito crítica a situação do Santos para conseguir a classificação. Então eu acho que o Neymar ele tá pensando mais em jogar, em ter nível de atuação, minutagem, quem sabe bons números para atrair a atenção do Ancelotti, do que propriamente ajudar o Santos à classificação. Acho que o foco do Santos é 100% brasileiro, não, Everton? Ah, é isso mesmo, né? Até porque a equipe, ainda com esse empate, tenha saído da zona do rebaixamento, é a grande briga do Santos, pelo menos na competição nacional nesse mês. Inclusive, o Capela, em outras coletivas, tanto o Cuca quanto o presidente Marcelo Teixeira chamaram a atenção para as premiações avançando de fase, seja na Copa do Brasil ou na Copa Sul-Americana, só que a gente sabe que o impacto nos cofres de um clube é ainda maior quando esse time cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, não é o caso? Flaco Lopes está aqui, Capela. Excelente. Ô Everton Ramos, deixa eu te fazer uma pergunta. O Flaco Lopes chegou, daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta importante sobre o Cuca. Vamos ouvir o Flaco Lopes, centroavante do Verde. Não sei. Eu acho que nessa jogada eu reclamei do árbitro do Linha, porque eu acho que exatamente tem um protocolo que tem que seguir, de terminar a jogada, mas, cara, a gente isso aí não controla, só... Temos que continuar trabalhando, fazendo a nossa parte, e isso já é com os árbitros, tá todo... Acho que tudo tem que ser transparente, mostrar todas as imagens, e depois o público é que vê. Eu acho que para que o futebol seja mais competitivo, como é aqui no Brasil, tem que ser totalmente transparente, mostrar o que tem que mostrar, e depois o público vai ver, e quem está capacitado tem que dirigir jogos importantes, que não está capacitado, infelizmente tem que continuar trabalhando, igual a gente é cobrado quando perde um gol. Acho que os juízes têm que ser cobrados também, e para o bem do futebol. Eu não estou dizendo que hoje fomos prejudicados, nem nada disso, só o que eu penso do arbitragem. Com relação à participação do time do Palmeiras agora na Libertadores, amanhã vocês já embarcam para Lima, terça-feira já jogam contra o Sporting Cristal. Como administrar esse cansaço físico e mental nessa longa bateria de jogos do Palmeiras? A gente tem um elenco muito grande e a gente também tem um núcleo esportivo nível muito alto. Então, da mesma forma que a gente vem trabalhando, hoje descansar, já pensando na viagem, e a gente vai chegar bem no próximo jogo, se Deus quiser. Flaco, eu queria que você falasse um pouco sobre o que faltou para o Palmeiras conseguir virar o jogo, já que no primeiro tempo tomou o gol e no segundo tempo correu atrás, conseguiu o empate. Foi suficiente para vocês? O que você acha que faltou para o Palmeiras conseguir virar o jogo? Pode ser sorte, pode ser, sei lá, tem muita coisa que pode ser. Acho que fizemos um grande segundo tempo, no primeiro tempo também tivemos algumas chances, mas é isso, acho que sempre tem uma margem para melhorar. Já vamos ver ali com o corpo técnico o que a gente errou para melhorar do próximo jogo. E acho que não tem segredo, acho que a gente tem que fazer o que fez no segundo tempo. Esse é o Palmeiras que a torcida quer ver, o Palmeiras que arrisca, que vai para frente, que
tenta até o último segundo e acho que é isso. Acho que é isso que vai nos deixar mais perto de conquistar mais coisas. O Palmeiras não perde desde o jogo contra o Vasco, né? Já é um longo período sem perder, mas a torcida tem feito algumas críticas, principalmente nas redes sociais, sobre o desempenho do time. Você avalia que nos últimos jogos o Palmeiras teve uma queda de rendimento e, se sim, qual seria o motivo para isso? Eu penso que o futebol são momentos. Agora estamos num momento onde também, se você parar para pensar, nós tivemos muita sorte. O jogo anterior da Libertadores, a gente dominou o jogo, acho que no 90% do jogo. E depois tomamos um gol que a bola bateu na trave e na cabeça do Carlos Miguel e entrou. Então, cara, eu acho que a gente está no bom caminho. Quem não gostar tem que olhar para as estatísticas. E é isso. Acho que o Palmeiras compete, é muito competitivo. E cara, a gente joga sempre para ganhar. Depois é futebol. Acho que, como você falou, tem coisa para melhorar. Mas a gente tem uma coisa que ninguém pode negar, que a gente compete para ganhar sempre. E somos, acho que a melhor campanha da história do brasileiro. Então, cara, continuar fazendo nosso trabalho. Acho que vai deixar mais perto de conseguir mais vitórias. Nós temos que ouvir tanto o que vem de fora e concentrar no que a gente faz, que a gente é muito bom nisso. Ouvimos Flaco Lopes aqui, Capela, artilheiro do Palmeiras na partida, artilheiro do Palmeiras na temporada, trazendo sua análise do jogo. Maravilha, vou chamar o Everton Ramos, só deixa eu atualizar. O Agrela narra aí, pênalti pro Atlético Mineiro, o Maicon vai pra bola, vai lá, Agrela! Tem a chance, Maicon, nos pés esquerdos, no pé esquerdo, para ampliar a vantagem do Galo em pleno estádio do Mineirão. Partiu Maicon pra bola, bateu! Gol! É do Galo! Nós somos do Clube Atlético. Na categoria de Maicon, que olha pra arquibancada, faz um sinal de binóculo, procura o Cruzeiro à sua frente. Goleiro pro lado, bola pro outro. Chegou no início da temporada pra mudar o patamar do Atlético Mineiro, pra dar tranquilidade ao meio-campo. Com a número 8, ele coloca no fundo da rede, cala a torcida do Cruzeiro no Mineirão. Maicon na bola, pênalti é com ele. Agora o Atlético Mineiro tem 2 e o Cruzeiro não tem nada no Mineirão, João Paulo Capelani. Grande Guilherme Aguela, abra-te o olho, Ulisses Costa, a grana tá chegando na área, gol do Maicon, gol do Galo, hein? Quem diria, hein? Quem diria? O Cruzeiro perde pro Galo, 2 pro Atlético Mineiro, 0 pro Cruzeiro, Mineirão lotado. E o Cruzeiro não consegue achar o Galo em campo, hein? Eu repito a informação. Cruzeiro 0, Galo 2. Gol do Maicon cobrando pênalti na voz dele. Guilherme Agrela pra você. Voltando pra Zona Mista, Arena do Verdão. Alô, Everton Ramos. Fala, Fabiane. Estamos no aguardo aqui, Capela, para daqui a pouco ouvir o Gabriel Brazão, tá? Ele vai atender a imprensa aqui na Zona Mista do Palmeiras montada para os atletas do Santos. Por enquanto, Gabriel Brazão, geralmente ele é o primeiro do elenco atual a se dispor a falar com a imprensa. Foi assim dessa vez também, daqui a pouco a gente ouvindo o goleiro do Santos. Beleza. Ô, Everton, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você chegou a bater um papo exclusivo com o Cuca agora há pouco? Então, Capela, o que aconteceu? Deixa eu explicar. O Thiagão, que hoje está aqui na assessoria do Santos, ele se enrolou na fila das entrevistas e acabou esquecendo da gente fazer a nossa pergunta para a Rádio Bandeirantes. E claro, eu, como um bom jornalista, fui lá cobrar ele depois, né? E que aí, aula! Você sabe o que acontece, né? Ali do lado também o Wagner Vilarão já puxou e falou, não, então vamos ao vivo, exclusiva com o Cuca, só que a gente estava ouvindo o João Martins. Não tinha como interromper o João Martins e a gente então bateu um papo rapidamente com o técnico santista. Muito bom, olha só. Não, eu acho que assim, acho que todo mundo tem o direito, a gente não tá aqui para segregar ninguém, mas a Rádio Bandeirantes, que cobre o Santos desde sempre e para sempre será, inclusive alguns santistas reclamam assim, o Santos não tem o espaço na mídia que muitos clubes têm. Aqui na Rádio Bandeirantes tem. Todos os programas, sem exceção, a gente cita o Santos. Sem exceção, todos.
Vocês podem pegar o Resenha, Nossa Área, Donos da Bola, Esporte Debate, Domingo Esportivo, Concentração, Apito Final. Todos a gente pelo menos coloca o nosso setorista para trabalhar. Quando manda material, que às vezes tá numa preguiça danada. Tô brincando, Everton. Daqui a pouquinho você tem aí o Cuca para falar com a gente. E o Brazão pertinho de você. É isso, meu garoto? É isso, daqui a pouco atendendo a gente também o Gabriel Brazão. Grande Brazão, que teve aí um momento muito delicado na vida pessoal, acabou perdendo o pai, mas é um baita de um profissional, né? É um sujeito muito gente boa e um belo goleiro também, né? Tem que melhorar a saída de bola, né? O Brazão tava conversando com o Zaidan sobre isso também. O que ele soca a bola é uma coisa impressionante, chama as bolas na mão dele, que ao invés de ele querer agarrar, sabe, ficar com ela para ligar um contra-ataque, ele pega e soca, e quando não sai mal. Como saiu mal na primeira etapa e quase engoliu um peru ali, que o Arthur e o Arias estavam chegando por trás dele. No Palmeiras, ninguém mais fala, é isso, Fabiani? É isso, Capela. Encerrada a zona mista dos jogadores do Palmeiras, foi o Flaco Lopes o responsável por conversar com a gente. Então, o seu destaque final, Fabiani, pra gente poder liberar repórter. Aliás, é o seguinte, eu gosto de liberar sempre o repórter que você tá cobrindo o Palmeiras, mas você tá na programação. Se tiver algum outro jogador, se tiver na zona mista aí, jogador do Santos, você agrega aí também, viu, Fabiani? Não sei se estou muito... Não, brincadeira, então Capela. Final, claro, aí, pô, não tem problema. claro. Só Tá brincadeira. de folga amanhã, não? Não, lógico que não, plantão. E eu acho que pelo bem da Bandeirantes, o ideal é que eu não tire folgas. É, por quê? Quanto mais eu ficar no ar, eu sinto que mais a programação vai enriquecer. Então Conteúdo, fica a dica aí pro né? Ricardo Capriotti. Não precisa me dar folgas, tá, Capri? Eu sustento. Fala uma coisa, você vai pra Mirassol amanhã, não? Não vou. Repórter do estúdio, né? Tá com preguiça. Ele não vai nem pra Itaquera e falar isso, né? Sacanagem. Até quando o cara tá de folga a gente lembra dele. A gente só brinca com quem a gente gosta, do caso do Xandão a gente ama. Bom, Fabiano, você tá acompanhando os jogadores do Palmeiras aí, todos já foram. A gente tá na guarda só do Brazão, portanto. Se pintar mais gente aí também, você tá com o microfone aberto aí, você fique à vontade para mandar participação. Inclusive, eu só quero trazer aqui um destaque, que ontem nós entrevistamos no Esporte em Debate o Outen Aires de Abreu Júnior. A entrevista muito legal, tá repercutindo bastante nas redes sociais. E o lance é o seguinte, se tiver tempo, a gente vai registrar aí um trechinho para o nosso ouvinte. E ó, um convite para vocês, ó, 10h30 da manhã, amanhã, Band News no Mundo. Nosso Ricardo Capriotti tá lá, hein, com a Beatriz Ferretti, para falar sobre maratona. Ricardo Capriotti, Band News no Mundo, amanhã, 10h30 da manhã. Vai concorrer com o Domingo Esportivo Bandeirantes, viu, Capri? Vai perder! Mas é o seguinte, daqui a pouquinho na Zona Mista, Gabriel Brazão vai conversar com o nosso queridíssimo Everton Ramos e com o Luiz Fabiani. E sobre essa entrevista que está repercutindo bastante do Outen Aires de Abreu Júnior, dia 8 de maio, daqui, me ajudem aí, 6 dias, nós teremos a votação do Conselho para afastar ou não o atual presidente do Conselho Deliberativo. E o que chama atenção também, como São Paulo está em pé de guerra, né, meus amigos? Porque o atual presidente Harry Maci Jr., que deveria aparecer mais, presidente, colocar mais a carinha para falar com o torcedor, porque a informação é, o Outen, no final do ano, não vai ser candidato à reeleição. Aí ontem o Outen falou que ele vai ser. Não sabe se tem força, mas que ele quer ficar no cargo. E o Outen não quer a reforma do estatuto proposta pelo presidente do Conselho Deliberativo. Em contrapartida, um grupo grande, considerável do Conselho, já arquitetou para enviar um processo de impeachment para o atual presidente do São Paulo. Ô, velho, na boa, o São Paulo tá uma zona, mas aquela zona, sabe, suja, que ninguém limpa, que tem que limpar o São Paulo. E uma declaração importante que trouxe o Outen Aires de Abreu Júnior ontem, e essa declaração está repercutindo muito na grande mídia, entre os torcedores, se o São Paulo não mudar o seu modelo de clube associativo, a casa vai cair, irmão. Palavras do presidente do Conselho Deliberativo. Se não mudar, o São Paulo não chega mais no Palmeiras e no Flamengo. É isso. Declaração do Outen Aires de Abreu Júnior, que você vai ouvir daqui a pouquinho aqui no microfone da Bandeirantes e, obviamente, ele explicando aí pro torcedor o porquê que ele não merece ser afastado do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Brazão, chegou, é isso, a galera me informa, é isso aí, Everton, chegou, Brazão? É isso mesmo, já por aqui então o técnica, goleiro, volante, tá todo mundo por aqui. Vamos lá então ouvir o goleiro santista Gabriel Brazão. Deixa eu ver o Brazão, peraí, deu uma picotada aqui na parada.
Vamos lá com o Brazão, falando com o Everton Ramos, zona mista da Arena do Verdão. Depois do empate, Palmeiras e Santos 1-1. Brazão foi peça importante também. Acho que agora sim, conectamos aí o Brazão. Vamos lá. Não cabe a mim dizer se foi falta ou não, porque esse não é meu trabalho. A gente toma um gol ali, eu acho que a gente estava mandando o jogo. No segundo tempo não tivemos tantos perigos assim, não, sem bolas paradas de escanteio e cruzamentos. Mas acho que a gente tem que acertar isso. Agora temos mais uma decisão na Sul-Americana e trabalhar forte para minimizar os erros e conseguir as vitórias. Brazão, você está passando por um momento bastante difícil, inclusive deixa aqui os meus sentimentos. Queria saber como está esse processo de recuperação, de trabalhar o seu mental. Você está tendo alguma ajuda, um suporte do clube? Como que você está e como você está trabalhando para estar 100% nos jogos, que a gente vê que é a sua característica, de estar sempre muito entregue? Olha, acho que eu voltei. Infelizmente eu perdi meu pai, mas logo após a perda eu acho que ele me pediu também, que eu tive a oportunidade de conversar com ele nos últimos dias, era de voltar a performar, voltar a pensar no futebol, que é o que eu tanto amo, e eu voltei a sentir o prazer de jogar. Infelizmente foi desde o começo do ano foi bem difícil para mim, ter que dividir entre viagens, treino e hospital. Então ali o nosso corpo é nosso instrumento de trabalho. Infelizmente eu não descansava, minha cabeça não estava no futebol, estava assim no meu pai. Agora o que fica é a saudade dele, mas eu creio que ele está num bom lugar e que ele gostaria de me ver assim, bem, assim como eu voltei no último jogo e agora novamente. Brazão, na resposta anterior você pontua que o Santos precisa sempre ajustar um detalhe para que esses resultados que estão na mão deixem de estar na mão, né? Precisa trabalhar para que a gente saia daqui com alguma vitória, algum tipo. O que você acredita que falta para o Santos, de fato, encaixar essa? Porque todo jogo é uma resposta muito parecida. Falta um detalhe. O que você acha que é esse detalhe que falta para que o Santos possa parar de ceder um empate ou fazer um bom resultado e sair daqui com a vitória merecida? Olha, eu acho que estamos performando, estamos fazendo grandes jogos. Desde a chegada do professor Cuca dentro de campo, a gente está jogando melhor, a gente tem uma continuidade de trabalho. Cara, é complicado. Hoje eu acho que a gente fez um jogo muito bom. A gente vir na casa do Palmeiras, jogar da forma que jogamos, ter as oportunidades. A gente fala que a gente veio para trocar soco mesmo, como se diz, fazer uma trocação. Sabia que eles teriam oportunidade, sabia que a gente teria oportunidade também. Foi um jogo bem igualado, mas ali num detalhe, como eu disse, não cabe a mim dizer se foi falta ou não, porque esse não é meu trabalho. Aconteceu a infelicidade ali da gente perder a bola ali e sofreu o gol. Que o Palmeiras, quando tem essas oportunidades, eles acabam nos punindo. Brasil, fala do seu cartão, como é que foi o lance lá? Foi justo? Olha, eu sou o goleiro que menos faz cera em todo o campeonato. Se você ver, eu acho que ano passado tinha uma lista dos goleiros que mais ficavam no chão, pediam atendimento. Eu sou o último, cara, então eu acho que o Klaus foi bem criterioso ali pela torcida e tudo. Eu acho que no meu ver não merecia, tanto que quando eu ia tocar a bola o Flaco estava dentro da área, isso não pode, e eu avisei ele e logo após que eu tocar ele me dá um amarelo. Então é complicado isso, mas como eu disse, isso aí é questão de arbitragem, não cabe a mim dizer se é certo ou não, mas eu acho que ele foi bem criterioso. Por estar na casa do Palmeiras, a gente sabe que na dúvida é sempre esse. Ô Brazão, e o que você sentiu ali, que você chegou até vomitar ali na hora do jogo? O que você sentiu naquele momento do jogo? Eu me senti mal desde que eu acordei hoje, com um pouco de vômito, e ali eu já tinha avisado o Klaus também antes do começo do jogo, que eu não estava legal. Ali o doutor me deu mais um remédio, eu consegui segurar, mas tive esse quadro, vamos dizer assim, durante o dia de vômito, e aí no jogo ali, naqueles 5 minutos, passei um pouco mal, pedi pra ele deixar só eu vomitar ali pra voltar o jogo. Nada que você pedisse substituição, né? Não, é normal ali, tomei o remédio, consegui me hidratar bem, consegui fazer um grande jogo. Brazão, você é muito participativo no jogo, orientando, comemorando muito as defesas. Você acha que falta um pouco mais de vibração nesse elenco do Santos? Como é pra você também ter esse papel de liderança? Se você acha que falta um pouco mais vibrar, cobrar na hora da questão da anulação do gol, né? De cobrar mais a arbitragem, não sei como vocês se comunicam ali em campo em relação a isso. Eu acho que são características dos jogadores, essa é a minha característica. Como eu disse, eu sinto que eu voltei a vibrar com uma defesa, vibrar com um gol. Voltei a gostar mesmo, de sentir prazer de jogar futebol. Então eu acho que é a minha característica disso, e quando eu faço isso dá pra ver que eu tô ligado no jogo, tô bem no jogo, então é muito característica. Brazão, há um tempo o Santos não vence fora de casa. Claro que o jogador pensa jogo a jogo, mas de alguma forma isso incomoda, isso traz alguma sensação ruim, isso incomoda o jogador dentro de campo?
conforme esse tabu não passa? Incomoda não vencer. Dentro, fora de casa, acho que a gente precisa vencer. Como eu disse, a gente está muito perto das vitórias pelo desempenho que a gente vem mostrando nos jogos. E eu tenho certeza que quando essa chave virar, a gente vai começar a ter os resultados positivos que a gente precisa e que a gente está merecendo. Na Sula, acho que são... Tá aí então o Gabriel Brazão, a gente ouvindo o relato dele após esse empate em 1-1. Tem um momento até curioso que ele brinca ali, né? A gente veio pra trocar soco, Capela. Vieram e conquistaram um pontinho fora de casa contra o líder do campeonato, o Santos, que segue sem vencer em casa neste campeonato brasileiro, Capela. Feia coisa. É que o segundo tempo do Santos foi muito ruim, muito ruim. O que o Palmeiras fez no primeiro tempo de fraco, o Santos entregou também na segunda etapa, porque o primeiro tempo do Santos, a gente falava com o Zaidan aqui, foi muito bom para as pretensões do Santos, um time que está sem confiança, sem seu principal jogador, atuando fora de casa, no sintético do Palmeiras, que é sempre um debate, foi lá, jogou bem, criou mais oportunidades, inclusive no primeiro tempo, para fazer 2, quem sabe até 3, fez 1, era o suficiente, mas aí parou de jogar. E o Cuca é exclusivo, hein? Quero te ouvir, Everton. Vamos lá, vamos ouvir então o nosso bate-papo rápido com o técnico Cuca após atender a imprensa aqui no estádio do Palmeiras. Cuca, tudo bem? Boa tarde, boa noite já, depois desse empate. Primeiro eu queria ouvir de você um empate a ser comemorado, um empate a lamentar pelas condições que foram a partida contra o líder do campeonato. E queria também saber de você, com o Neymar poupado aqui, ele agora, novamente, naquele termo que a gente usou, recarregou o tanque, a gente pode ter o Neymar nos próximos 4 jogos antes da convocação de Ancelotti? Sim, boa noite para vocês aí. Eu acho que é um empate para tudo, para comemorar, para lamentar e para ficar triste porque era para ganhar e daí a pouco ficar alegre porque no último lance era para perder, né? Mas assim, o que eu saio feliz é com o jogo, né? Que nós não temos assim um jogo de uma primeira bola, de uma bola longa, um pivô. Nós temos que ter jogo saindo jogando, porque se a gente for quebrar a bola, eles vão ganhar a primeira e vão ganhar a segunda e vão te encurralar. Então nós marcamos pressão, nós saímos jogando, corremos risco, mas pusemos a bola no chão e jogamos. O primeiro tempo foi quase todo assim, exceção dos últimos 10 minutos que a gente ficou muito atrás. No segundo tempo a gente corrigiu, saímos para cima, perdemos 3, 4 chances muito claras de matar o jogo. Se faz o 2-0 com um pouco de fortuna, o 3-0, acabou. A torcida naquele momento estava impaciente, passando essa impaciência para dentro do gramado, mas nós vacilamos numa bola que era nossa, perdemos e tomamos o gol do empate. Aí vira outro jogo. A torcida entra em campo, apoia, o time pega brilho, se joga para frente. Nós fizemos as trocas, pusemos Moisés, pusemos Rony, pusemos Matheus, todos velocistas, para ter um contra-ataque e não encaixamos o contra-ataque. Sofremos um pouco no final, uma pressão, mas eu acho que de uma forma geral foi um placar justo. Neymar? Neymar sim, viaja agora para Potaporã, onde todos os ingressos lá já estão vendidos. A gente tem ido fazer jogos só com grandes públicos, isso que é bom do Santos, né? Jogamos na Argentina, 40 mil. Hoje aqui, os mesmos 40. Jogamos no Mineirão, 40. No Maracanã, a maior renda o maior público do brasileiro. Então, os guris aí já estão se acostumando aí a jogar jogos grandes. Para finalizar, já tinha vivido um cenário como o de hoje, de entrar em campo com o hino nacional tocando? Eu não, tinha acabado já. E é uma pena, a gente pede desculpa. A gente estava... Eu não sei por que a gente saiu lá no Ibirapuera, olha só. E daí do Ibirapuera fomos sair lá na Avenida Paulista. Não sei que caminho que foi feito, e aí parando tudo, tá certo, talvez porque tá com o ônibus do Santos, né? Aí vai fugir um pouco do trânsito, mas hoje é sábado, feriado, e demoramos quase 1 hora para chegar. Aí não tem como um massagista ou 2 que tinha, fazer as bandagens, fazer o jogador estar preparado para o jogo, acabou que atrasou. Nós entramos todo meio que atrapalhado, mas a gente pede desculpa por tudo isso aí. Obrigado, viu? Treino amanhã? Treino amanhã, 10 horas. Boa, valeu, viu? Ouvindo aí então o Cuca após a entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do estádio do Palmeiras, Capela. Boa, Everton, excelente. Pegamos aí uma exclusiva com o Cuca, já projetando, falando sobre o Neymar. Já pedi desculpas também, você que ligou o rádio agora, gente. Acho que foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Eu também acho uma baita de uma papagaiada, tá? E outra coisa também que eu vou falar, e aí eu vou mexer no vespeiro e dane-se. Esse negócio de tocar o hino do Brasil todo jogo, toda rodada. Ai, Capela, mas é uma lei federal.
deixa eu ficar quieto. Porque não dá, cara. Ninguém respeita, banaliza, sabe? Faz a abertura do campeonato no encerramento, velho. Sabe, a primeira rodada do Brasileiro em todos os estádios, hino do Brasil. Aí os jogadores vão perfilar, vão entrar, se cumprimentar, virar pra bandeira, a mãozinha no peito, vão cantar, os que sabem cantar o hino e já era. E no encerramento do campeonato. Porque, entendeu? Mas isso aí é um antipatriotismo. Antipatriotismo é não respeitar, né? É não respeitar, como todas as torcidas. Mas o Palmeiras faz Palmeiras, meu Palmeiras é o Palmeiras. Todos os torcedores cantam em cima, falam em cima, ninguém liga pro hino do Brasil, porque avacalhou. E outra coisa, ser patriota vai muito além disso também, tá? De hino. Essa cambada de vagabundo que rouba a gente todo dia aí começa a trabalhar um pouco melhor. Desculpa o desabafo. Valeu, Luiz Fabiani, bom descanso pra você, parabéns pelo trabalho amanhã na sequência da programação esportiva da Bandeirantes. Valeu, Capela, um abraço pra você, um abraço pro Agrela, agradecer ele pela produção, os trabalhos técnicos. Quem tá na mesa aí hoje? Misha! Eu tinha percebido. Pela qualidade no som que estava chegando na casa do nosso ouvinte, certamente era o grande corintiano Michel Lopes, que amanhã vai acompanhar o Timão encarando o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Estaria nas reportagens desse jogo. Valeu, Capela. Abraço pra você, Luiz Fabiani, um abração também pra ele. Valeu, Everton Ramos, parabéns pelo trabalho, bom descanso. Valeu, Capela, pra você, pra todo o elenco. O Fabiani, ele tá aqui, o Capela, do meu lado, imitando um parceiro nosso. E pra eu estar rindo, você imagina quem é, né? Então por isso eu tô desconcentrando, mas agradecer a você, os nossos companheiros, por mais uma jornada esportiva e também por este apito final, o Agrela, o Michel Lopes, todo o trabalho da Central. Parabéns pelo trabalho. Também. E amanhã a gente tá de volta também na cobertura do São Paulo, que joga em casa, mas fora de casa, em Bragança Paulista, contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Capela. Me gongaram do ar. Sendo boicotado. Agora tem alguém me ouvindo aí? Então, beleza. Agora sim. Então tá bom. Estou sendo boicotado aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Abraço pra você, Everton. Trabalhos técnicos externos de quem? Tem que falar o nome dos operadores de externa. Sem eles não tem som, não tem áudio, não tem rádio. Vamos lá. Daniel Xingotti e Rafael Pellegrini. É peruquinha, é verdade. Peruquinha. Menino lindo do papai. Até amanhã, Everton. Valeu. Abraço. Valeu. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Guilherme. O Gui, esqueci seu sobrenome, irmão. Um abraço pra você tá ouvindo a gente aí. Um abraço pro Guilherme. Alô, palestra, ouvindo a gente aí. Ele fala o seguinte: pô, Capê, fala só que o juiz deu 1 minuto depois de ficar 3 no VAR. O resto tá perfeito. Ô, Gui, você tem razão, mas falamos isso na jornada esportiva com o Zaidan, com o Ulisses, com todo o nosso time aqui. 6 minutos, pouquíssimo. Tivemos atendimento ao torcedor. O cara tava pintado de verde, velho. Acho que era um incrível Hulk, tentou invadir o campo de jogo, caiu, machucou o joelho. Coisa de louco. Aí entrou a ambulância, depois foi embora, voltou a ambulância. Você não pode retomar a partida com uma ambulância faltando. Fora substituições, atendimentos, tá louco, 6 minutos foi de graça. Mas eu concordo com você, Gui, avante palestra, seremos campeões do mundo um dia. Então, gente, é o seguinte, 9h53, vamos pra primeira pausa do apito. O programa vai até às 10 hoje? Por quê? Porque assim definiu o nosso coordenador de esportes, Ricardo Caprioti. Ele não tá ouvindo, se a gente quiser ir pra quebradeira, pro crime até meia-noite, a gente vai. É verdade. Não sei se ele não tá ouvindo. Você acha que ele tá ouvindo? Agora Ricardo Capriotti, ele deve estar fazendo o seguinte. Ele deve estar deitado, de regata, barrigão pra cima, com o aplicativo Bandplay, ouvindo a Rádio Bandeirantes, celularzão no peito e cochilando, porque ele acorda cedo pra correr. Hoje ele, inclusive, acho que correu 21K. Cara, eu não faço 21K de carro da semana. Imagina o cara que faz correndo isso aí por dia. É uma coisa maravilhosa. Vamos pro intervalo, na volta a gente fala um pouquinho sobre o São Paulo, como prometido. A gente coloca o resto da participação da galera no 11999048756. Até já, Brasil. Você acompanha aqui na Bandeirantes. Apito Final. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, você na final da Conmebol Libertadores. Acesse torcida.mafre.com.br.
Você sabia que o maior artilheiro da história da Copa Libertadores é equatoriano? Alberto Spencer foi para a rede 54 vezes entre 1960 e 1972, principalmente jogando pela equipe uruguaia do Peñarol. Já entre os brasileiros, o líder neste quesito ainda está em atividade. Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, que já marcou 31 vezes com as camisas de Flamengo e do Santos. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Aquele frio na barriga que vira história, conquista, memória para a vida toda. Viver de verdade é se permitir tentar, mudar, ir além. E para seguir com segurança e confiança em cada escolha, conte com a Mafre. Porque não é sobre proteção, é sobre te dar tranquilidade para ir mais longe. Vai trocar de carro, de casa ou de vida? Só vai. Mafre com você aonde você for. Rede Bandeirantes de Rádio. Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Na nova temporada de Pesadelo na Cozinha, Eric Jacan está encontrando de tudo. E cada episódio é um desafio e tanto para a paciência do nosso chefe. Haja trabalho e muita bronca para salvar os restaurantes. Comigo, todo mundo vai entrar na linha. Não perca Pesadelo na Cozinha. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi, é o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil. É só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. 9h58 de volta, apito final, Rádio Bandeirantes até as 10 da noite. Falta um minutinho para acabar o programa. Cara, como a gente prometeu pro ouvinte, a gente amanhã vai fazer um Domingo Esportivo Bandeirantes a partir das 10 horas da manhã, bem legal. Vamos contar bastante história. Sabe quem vai ser o nosso convidado, Agrelinha? Você marcou, você convidou, anuncie para nossa audiência aí, sem spoiler, vamos lá. Sem spoiler? Sem spoiler, fala logo na pedra. História
na Gazeta Esportiva. Chico Lang aqui com a gente. Chico Lang, velho. Chico Lang. Chico Lang vai bater um papo com a gente aqui ao vivo nos estúdios da Bandeirantes. Eu acho que vai ser um papo muito legal, porque o mais legal também nesse horário, domingo de manhã, o pessoal saindo da cama, aquela resenha toda, é contar história. Então a gente tá aqui para contar história. E quem quer contar história também, sabe quem é? É Outen Aires de Abreu Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, que esteve ontem no Esporte Debate aqui no nosso estúdio e foi questionado sobre tudo, inclusive se ele confia na atual gestão do São Paulo, conduzida por Harry Maci Júnior. Fala, Outen. A palavra confiar ela é um pouco ampla, né? Eu diria o seguinte, do ponto de vista qualidade de gestão, eu não confio. Eu acho que nós não estamos tendo uma gestão qualitativamente competente. Então, nesse aspecto, eu não confio. Foi só um tira-gosto, um appetizer, um aperitivo para você participar amanhã a partir das 10 horas da manhã. Falaremos muito do São Paulo Futebol Clube, até porque o jogo do São Paulo é o primeiro de 2 jogos que vamos transmitir nesse domingão. São Paulo e Bahia não é no Morumbi, é lá em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques. E aí, 8h30 da noite, primeiro jogo, 4 horas, São Paulo e Bahia. E 8h30 tem Mirassol e Corinthians também com transmissão da Bandeirantes. A Graninha, parabéns pelo trabalho, Salmão Sagrado, bom descanso. Você que é o melhor produtor do Brasil disparado e um bom narrador, viu? Obrigado, Capela. A minha grande honra é estar contigo amanhã de novo aqui na programação da Bandeirantes. Então, até algumas horinhas aí pela frente. Você, ouvinte da Bandeirantes, muito obrigado. E até amanhã, bom descanso. Curtam um sábado com moderação. Tiver em casa para entrar da garrafa, isso. Não tem problema, né? Em se casa, você, né? Se for dirigir, isso, não beba. Aí imbecil, não. Né? Não tem esse negócio de se for dirigir, não beba. Não, se for dirigir, não seja um idiota e beba, tá? Porque eu já cansei de falar com responsabilidade. O povo é, sabe, sem noção. Cansado desse negócio aí também, viu? Eu tô meio pistola com esses negócios que eu tô revoltado. E um abraço pro Clélio Carias. Capela, boa noite, Santista de Potirendaba. Nossa, onde fica Potirendaba, hein, velho? Potirendaba. Joga no chat GPT aí, o Gemini. Porque Potirendaba, eu não tenho a menor ideia de onde fica. Fala que sempre ouve a Bandeirantes, gosta dos nossos comentários, até falar do Neymar, porque fala que eu torço pro melhor jogador do Brasil não ser convocado. Eu não tenho nada contra o Neymar, mas eu acho que realmente Capela, ele não tá bacana não. Oi. Olha, região noroeste paulista, próximo de São José do Rio Preto. Então... Muito bom. Potirendaba, perto de Catanduva, lá essa resenha toda aí. Quantos habitantes tem Potirendaba, hein? Vou fazer essa pesquisa. Quem nasce em Potirendaba é o quê? Ser humano. Não, mas... Beto Rebeck dá aqui uma boa ideia. 18 mil habitantes. Ó, o Michel tá fazendo o trabalho da produção aqui, a graninha. Quem nasce, por exemplo, em Pernambuco é o quê? Pernambuco? Quem nasce em Potirendaba é potirendabano. E quem nasce em Pernambuco, seguindo essa regra? Pernambucano. E quem nasce em Tilambuco? Aí, deixa eu pensar. Acho que eu vou passar essa resposta pra você, que é o grande conhecedor dos gentílicos. Não, deixa assim. 10 horas e 2 minutos a gente fica por aqui com os trabalhos técnicos internos de Michel Lopes, a mesa de som. Central Técnico. Quer me derrubar, velho. Você quer me derrubar, irmão. Tá feia a coisa, hein? Sou teu fã, velho. Vem cá. Eu sou teu fã, vem cá. Vem, você vai encerrar o apito final hoje, vai. Com os trabalhos técnicos de Beto Rebeck, com Alain Marcel no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E você fecha o programa de hoje. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e como sempre. Tchau! Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Bandeirantes.